Olá, estamos de volta. Desculpem as intempéries, mas são coisas da vida, problemas técnicos. E eu troquei de celular, esse é o meu, e agora estou com o da minha esposa aqui para ver se vai dar certo. Me deem o feedback aí, provavelmente vai continuar a mesma coisa, essa é a verdade, mas eu já estou esperando isso. Mas enfim, o colega falou sobre percentual de acertos, né? Eu recomendo que você veja o post aí, um dos últimos não, mas volta alguns posts aí que você vai encontrar um post com escadinha, né? Como destravar dos 70%, 80%, né? E é o que eu falei, é basicamente um paradoxo, cara. Você só consegue melhorar os seus acertos se você souber olhar muito bem para os seus erros, né? Então, você sabendo supervalorizar os erros e nunca menosprezá-los, né? É assim que você vai conseguir destravar e ir atrás desses 20% que falta, desses 15% que falta, porque você tem sempre que mirar alto, mira sempre no 100%, para quando chegar na prova você conseguir fazer 90, 95 e ter uma boa condição de passar, tá bom? Agora, galera, e o problema é que eu perdi os comentários da última coisa, né? Vocês vão ter que comentar de novo. Desculpa, galera, não teve como eu salvar, né? Mas, inclusive, deixa eu abrir aqui logo no computador para eu ficar vendo os comentários e aqui eu ficar direto com vocês. Beleza? Agora o áudio tá melhor, né? Pois é, meu celular é bem pior do que o da minha esposa, para vocês verem, né? Meu celular é bem simplesinho. Então, beleza? Carol, Atenas, Linha, Ander, Patrick, Rafa, tá aí, El Bigodon, Monique, tamo junto, é nóis. Agora ficou melhor o áudio, show. Está gostando da sua função no TRT? Sim, eu trabalho, galera. Tá nota 10, obrigado. Boa, beleza, aqui. Sobre a minha função no TRT, né? Eu já falei isso aqui em um vídeo, né? Eu tava falando sobre revisão antes, né? Me lembra que eu vou voltar a falar sobre isso. Ok. Sobre o meu trabalho no TRT, né? Eu sou técnico judiciário da área administrativa, né? E eu falei para vocês em um vídeo aqui, uma colega perguntou sobre qual a função do técnico, né? Como é a rotina do técnico. E eu falei para vocês que depende muito, né? Varia muito do setor de lotação. Por exemplo, tem colegas que estão... Inclusive tem dois colegas aqui assistindo a live, né? Tem colegas que estão na área administrativa e na área judiciária. Por ocasião, tem dois assistindo aqui a live que eu vi, o Otávio e a Monique. Que são, né, respectivamente, da área administrativa e da área judiciária. Então, o técnico ele pode ir para qualquer lugar. Eu, no caso, vim parar no setor de licitações, contratos, compras, patrimônio. Tudo isso eu acabo mexendo. Principalmente, eu acho que eu recebi essa lotação porque, pessoal, quando a gente entra no tribunal, um dos documentos que a gente precisa apresentar para a posse, né, no caso que foi pedido, era o nosso currículo, né, nossa formação, nossa experiência profissional. E dentro disso, né, eu sou formado em administração e também atuei já nesses setores que eu mencionei, né, em outro órgão público, né. Eu fui servidor da Universidade Federal da Paraíba, em que eu atuava na comissão de licitação, né? E depois permutei, né? Redistribuí para o IFCE, né? Para ficar no Ceará, perto da minha família. E também fui para essa parte aí mais ligado com a parte de contratos, né? No IFCE, fiscalização de contratos, gestão de contratos, equipe de planejamento de licitação. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de ficar nesse setor, né? É um setor que eu já tinha algum conhecimento, né? Então, a administração, sempre no interesse da administração, eles me aproveitaram aqui e é um setor que eu estou gostando bastante, beleza? Agora, os colegas nas varas, né? Que é o que a gente acaba estudando no direito de trabalho, no processo de trabalho, e a vontade de atuar na área fim, né? Eu também pensava que iria atuar na área fim. Os colegas fazem funções diversas na vara, né? Fazem os despachos, fazem... como é que chama, cara? Fazem todos os trâmites, né? Enviam os ofícios necessários, enviam as notificações, fazem funções específicas como a de calculista, né? O Isaac. É um exemplo, né? Eu acho que a maioria de vocês conhece o Isaac, então é o exemplo que eu dou, né? Que é a função do calculista, é o cara que vai liquidar a sentença, né? Pegar tudo aquilo ali que o juiz falou na sentença e transformar em termos monetários. Beleza, você ganhou o seu direito, mas o que ele representa monetariamente, né? Financeiramente. Então, o calculista que vai fazer esse trabalho. Beleza? E aí tem os colegas também nos gabinetes dos desembargadores, vão fazer basicamente as minutas dos votos desses desembargadores, né? Então é uma função extremamente do direito, né?
Então, geralmente, quem vai para lá é quem já é formado em Direito. O analista da área judiciária, ou então o técnico que entrou no tribunal já sendo formado em Direito, ele vai para essas atividades. Tem alguns colegas lá. Vou responder agora as perguntas na ordem. Falta falar sobre revisão, né? Revisão, o que eu recomendo para vocês fazerem, né? Nunca deixar de lado. Beleza. Eu vou fechar agora, galera, o WhatsApp aqui, porque tá chegando as mensagens e eu já recebi a confirmação do áudio, né? Tá legal. Sobre as revisões, né? Eu já falei pra vocês, era uma dificuldade que eu tinha no começo. E a gente tem que... Não tem jeito, cara. Não vai ser método infalível de internet que vai resolver. Você, aos poucos, vai entender o que funciona pra você em termos de revisão. O que eu recomendo, inicialmente, se você ainda não tem nenhum método próprio, né? Que você revise, né? Eu sou defensor da metodologia de ciclo de estudos, né? O que eu trago dentro do guia, que é um dos materiais extras, né? O ciclo de estudos, ele funciona... Eu não sei para que eu botei esse papel aqui, que eu não vou nem escrever nada. Mas eu gosto de ficar com aqui, ó. Inclusive aqui é a caneta da data da prova. Eu levei essa canetinha aqui, ó, para fazer 60/60 na FCC, ó. Quem quiser, eu mando aí. Depois eu vou sortear ela. Eu sou muito dislexo, né? Já mudei o assunto. Revisão. O que eu recomendo para você? Uma fórmula simples para você revisar e que é sustentável. Não é aqueles métodos que acumulam muita revisão e tal. Você vai rodando as matérias no ciclo, né? E a cada vez que você volta naquela matéria, ou seja, você estuda a matéria 1, 2, 3, 4, 5. Quando você volta lá na 1, você revisa tudo, revisa o que você estudou na última vez, na última passada que você deu nessa matéria. Isso já é uma revisão legal de você fazer. Antes de partir para o próximo assunto, né? Seja que você que está vendo as videoaulas, ou então já está no período de revisão, né? Quando você aparecer aquela matéria novamente no seu ciclo, revise o que você estudou na última vez que você passou por ela, beleza? Esse é uma primeira forma de avisar. Segundo, conforme você avança na matéria, você vai precisar fazer como se fosse paradas estratégicas. Quando chegou ali mais ou menos 1/3 da matéria, você venceu 1/3 da matéria, dá uma parada e revisa tudo o que você estudou daquela matéria. Vai valer a pena, porque vai te fazer consolidar todo aquele conhecimento e vai ajudar a fazer sentido todas os próximos assuntos que você revisar, né? Então, estabelece ali, essa matéria aqui, ela tem... Vamos supor que você está estudando por PDFs, né? Essa matéria aqui tem 15 PDFs. Você vence os 5 primeiros, sendo que a cada vamos supor que você está rodando e a cada vez que você passa, né, no ciclo, você revisa você estuda um dos PDFs. Quando for na outra vez que essa matéria aparecer no seu ciclo, você vai para o segundo, mas antes revisa aquele primeiro, isso que eu falei antes, né? E quando você vencer os 5, né, você dá uma parada estratégica e pode ser assim, ó, da próxima vez que aparecer essa matéria, você tira aquele período de tempo do seu ciclo para revisar essas últimas 5, né? Antes de seguir, acredite em mim, isso vai te ajudar muito a consolidar esse conhecimento, né? E o que você pode fazer também quando vencer todas as matérias é ficar revisando, né? Quando você vencer todas as matérias, aí vai ser uma constante revisão até o dia da sua prova, né? Eu gostava de revisar bastante por questões, né? Fazia questões do tópico e revisava o material, principalmente dando um maior foco nas partes que eu estava errando, que eu estava tendo dificuldade nas questões, beleza? Acho que ficou claro aí essa questão da revisão. E eu vou responder mais perguntas aqui que vocês estão mandando. Beto, como você voltava a estudar as matérias já vistas quando era reprovado em alguma prova? Eu tinha que engolir o choro, né? Eu voltava a estudar triste, né? Mas, pô, cara, principalmente se for uma matéria que te roubou pontos, né, cara? Você deve enfrentar com muita maturidade, porque é um trabalho a ser feito. É um trabalho a ser feito, literalmente, um trabalho a ser feito naquela matéria. Entender o que é que faltou. Faltou conhecimento de um tópico específico? Faltou maturidade na matéria em geral, porque tem questões que envolvem vários assuntos, né? Então, voltar, primeiramente, naqueles pontos que faltaram na sua prova, né? Principalmente naqueles assuntos que te derrubaram um ponto, ou que você teve muita dificuldade. Veja as correções dos professores, e para isso, eu não sou professor, mas eu quero depois fazer um vídeo mostrando a prova, principalmente, no mínimo eu quero fazer Direito do Trabalho, Processo e Administração, nessa prova do TRT-12. Comentando a prova é um tipo de vídeo que eu quero fazer há muito tempo, né? Mas eu não tive tempo com toda a correria dos editais, mas quero gravar. Então é isso, voltava a estudar as matérias, voltava ao meu ciclo normal, né? Ou então, até mesmo antes de voltar a tocar o seu ciclo novamente,
tire alguns dias só para pegar aquelas deficiências ali que te faltaram na hora da prova. Você vai dar uma revisada boa naquela matéria, né? Ver o que é que faltou, ver aqueles pontos de dificuldade. E eu acho que vale a pena. Sempre isso, depois de uma prova, eu fazia, né? Tirava ali uma semaninha para fazer aqueles ajustes antes de voltar 100% já pensando no próximo concurso. Então, TRT 12 doeu? Doeu, mas o bom é que a gente já tem 2 outros, né? Com as provas marcadas. Então esse é o melhor antídoto, o melhor remédio para um amor frustrado são 2 novos amores, e você tem aí 2 novos amores para perseguir, que se chamam TRT 21 e TRT 11, beleza? Então essa é a melhor notícia que você pode ter. Já tem outros concursos para você correr atrás. Beto, você fez caderno de erros e como você utilizava? Sim, o caderno de erro é importantíssimo, galera. Por mais que você não seja fã de resumo, né? O resumo é uma coisa interessante. Mas por mais que você não seja fã de resumo, você tem que fazer no mínimo um caderno de erros para ter as suas dificuldades. Vai ser um excelente, primeiro eu vou falar a primeira fase, que você vai estar construindo esse material, né? A cada vez que você errar uma questão ou ter dificuldade nela, você anota aquele conhecimento-chave que faltou para você responder aquela questão. Aí você bota assim, errei essa questão porque o prazo de tal coisa é tanto. Você faltou essa informação, então você anota no seu caderno de erros. Se a questão fosse muito grande, ou seja, ou tivesse muitos conhecimentos nela ali, eu salvava a questão inteira. Eu anotava o código dela do QConcursos lá no meu caderno de erros, e quando eu estivesse revisando esse caderno de erros, eu ia revisar tudo que eu escrevi e ia entrar em cada questão para eu responder de novo, entendeu? Porque tem questões que trazem vários ensinamentos, então é bom resolver de novo. Em paralelo ao seu caderno de erros, você pode ir salvando essas questões, né? Os sites permitem isso no QConcursos. O recurso se chama cadernos de questões, né? Então eu criava por matéria, né? E ia incluindo questões, aquelas difíceis, aquelas que me trouxeram dificuldade ou que eu errei. E é uma excelente fonte de revisão nas vésperas da prova, junto com o seu caderninho de erros propriamente dito que você escreveu, né? Você pode fazer digitalmente. Eita! O meu celular eu carreguei, mas o de Brena não está carregado. Agora lascou. Vou tentar carregar aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, galera, junto com o caderno de erros, esse caderno de questões que você fizer no QConcursos, ou uma lista de questões, você vai salvando e vai anotando o número, né? Vai ser excelente como forma de revisão, beleza? O celular está carregando, agora eu tenho a missão de equilibrá-lo. Beleza. Não deu certo, né? Não deu certo. Ao vivo, galera. Estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vocês acabaram de ver a câmera caindo no chão. Pronto, acho que agora vai ficar legal. Tá meio torto, mas beleza. Segura, trem. Então é isso. O caderno de erros, cara, é uma fonte riquíssima, porque vai ter exatamente as suas dificuldades, né? O que faltou para você em cada assunto. E aí, cara, vale mais do que qualquer revisão de véspera dos cursinhos, né? Porque tem exatamente aqueles... Caiu de novo. Tem exatamente aqueles pontos que você mesmo mapeou que são as suas dificuldades. Tem gente que... E, cara, isso é natural. Tem pontos da disciplina que são mais fáceis para todo mundo. E tem pontos que são mais fáceis ou mais difíceis dependendo da sua realidade, né? Então, esses pontos que você tem dificuldade, você tem que saber muito bem para poder mapear no seu caderno de erros e levar e revisar na véspera da sua prova, beleza? Abre a mão e compra um celular novo. Pô, Denardinho, aí você me quebra, cara. Meu celular tá bonzinho, velho. Aqui o bichinho, ó, tava com delay no áudio. Beto, você fez cadernos de erros. Já acabei de responder, né? O cara é maluco. Abre a mão, beleza. Poderia falar das tuas notas TRT? Cara, eu fiz 4 TRTs ao longo da minha vida, né? 3 em 2017 e depois veio toda uma seca, né? Misturada com provas longe, que eu falei que não fui fazer, né? TRT 1 no Rio de Janeiro, TRT 2 em São Paulo, foram concursos imensos, né? Mas foi em 2018, eu já tinha feito as primeiras provas de TRT, mas não fui porque não me sentia preparado a ponto de viajar interestadualmente, né, interregionalmente, né, viagem de avião para fazer uma prova. Ainda era uma ideia muito longe assim na minha cabeça, que eu estava iniciando, né, então eu também não quis arriscar. Então e juntou a isso, na sequência faltou TRT, né, os TRTs deram uma parada, né, então por isso que eu fiz 3 lá atrás e 1 agora eu voltei, fiz o Piauí. E não fiz os outros. Estava até inscrito para outros concursos, mas aí na semana
que saiu o edital, que saiu o resultado do TRT 22, né, a classificação, e aí eu deixei de estudar e fui preparar toda a documentação para posse e tal, porque eu sabia que ia ser muito rápido, né? Mas minhas notas no TRT, eu fiz esses 3 TRTs lá, e eu sempre ficava entre as posições 375, que eu lembro bem que foi a primeira, no Ceará, TRT Ceará, TRT 7, e 412, eu lembro bem que foi a posição no TRT RN. Agora eu não lembro se a do Pernambuco foi antes ou depois do RN, mas eu não lembro exatamente, mas foi por volta de 400. Nisso eu acho que eu fazia 80% da prova, ou um pouquinho mais de 80%, essas eram as minhas notas, beleza? Uma delas foi CESP, né, que foi a do TRT Ceará, então teve uma metodologia do cálculo da nota diferente, porque na época uma questão errada subtraía 0,25 pontos na sua prova, então eu não lembro exatamente quanto eu acertei. Depois eu vou procurar uns arquivos antigos que eu anotava tudo isso e postar aqui para vocês, mas era por volta disso, 80%, que não foi suficiente, né? Beleza? Eu acho que eu tenho isso anotado, cara, em algum lugar, peraí. Eu tenho isso anotado, que eu tenho uma conversa aqui. Tem uma conversa aqui que quando eu tava voltando a estudar pro TRT, né? E eu fiz uma análise, né? Eu olhei para esses 3 concursos anteriores e medi. Pô, cara, será que eu consigo voltar a estudar? Será que a concorrência está muito pesada? Como é que foi minhas notas nesses outros concursos? Como é que foi a nota do primeiro? E como é que foi a nota do último nomeado? Eu fiz essa análise, entendeu? Agora vai ser difícil achar aqui. Putz, tem muita mensagem aqui. Deixa eu ir falando aqui enquanto eu vou procurando. Tu usou Tec Concursos? Como tu fazia as questões do concurso? Um abraço aí pro Daniel que mandou a pergunta. Daniel, eu sempre usei o que concursos, cara? Em uma determinada época surgiu uma assinatura vitalícia dele, e aí tava com um preço muito bom, uns 300 reais, eu acho, para ser vitalício. Aí eu fiz as contas, compensa. Aí eu peguei, e foi uma das melhores investimentos, né? Porque até hoje eu uso, né? Para estudar, para fazer os materiais, para pesquisar questões, para ver comentários de questões. Então eu recomendo a todos que tenham, que assinem algum site, né? Antes era muito mais fácil usar o que concursos de graça, né? Porque você só não tinha acesso às estatísticas, né? Mas agora você também não tem acesso aos comentários, se for uma conta gratuita, né? Então eu recomendo que vocês assinem, que é um valor que você pode abrir mão em outra parte, mas dedique à resolução de questões, eu acho fundamental. Beleza? Pô, eu não consigo achar aqui a minha... Mas o TEC é muito bom, galera. O TEC é muito bom. Muita gente fala bem do TEC, tem um filtro de questões bom. O que eu não gosto dele é porque aparece uma questão por vez, né? Às vezes eu gosto de responder as questões uma abaixo da outra. Sei lá, é só uma frescura. Uma vez eu abri o TEC assim e não gostei muito. Prefiro o QC. Mas o QC é muito bagunçado nas partes também. O pessoal que tá no grupo sabe, já falei sobre o que concursos, né? Tem coisas boas e ruins, por isso que tudo na vida, principalmente em concurso público, eu recomendo que você teste antes, né? Teste o meu material antes de você comprar, teste o que concursos antes de assinar, teste o TEC Concursos antes de assinar. Então é isso, porque são coisas sérias e que demandam a sua investigação e a sua análise antes de você investir seu dinheiro, porque o dinheiro é um recurso escasso para o concurseiro. 25. Pô, tô chegando nessas mensagens aqui Pô, vai ser inédito isso aqui que eu vou compartilhar. Como melhorar os percentuais de acertos em português ou matéria complicada? Rafa, você me falou, né, do português. Cara, o português é chato e você tem que... Não adianta, cara. Tu vai ter que voltar na base. Faça um curso base. Mesmo que não seja pago, no YouTube, vá lá e procure aulas de cada um dos tópicos do seu edital. Se a sua banca, o português, aquela máxima de que você tem que ficar muito bom na banca para responder as questões e para ir bem numa prova, com o português é vezes 1000, porque muda muito o padrão de cobrança. Caiu de novo. Eu me empolguei aqui, dei uma balançada na mesa. Muda muito o padrão de cobrança quando a gente vê FCC, depois quando você vê CESP é outro mundo, quando você vê FGV é outro mundo, então vale muito a pena você focar. Eu sei que você, Rafa, está em pré-edital, né?
Mas, então, no momento, resolva a questão das 3 e refaça o curso base, né? Eu tive que, em alguns momentos da minha vida, ter a humildade de refazer do zero um curso. Eu fiz inicialmente curso de português com o professor Carlos Zambelli, de um curso que eu tinha na época da Caixa Econômica, na Casa do Concurseiro. Foi o meu primeiro curso de português. Depois eu lembro que uma época que eu assinei o Gran Cursos e tinha o curso de português do professor Elias Santana, e era muito bom. E depois eu fui refazendo a base com muita aula no YouTube, né? Os professores que eu já recomendei para vocês, que tem muito vídeo bom no YouTube. O professor Noslen tem muita aula para vestibular, mas ajuda muito a fazer essa base para português. O professor Pablo Jamilk, mais voltado para concurso. E professor Décio Terror, excelentes professores, para você desde já pesquisar e melhorar a sua base. Não tenha... precisamos ser humilde, voltar na base, voltar na teoria para refazer. Faça seu resuminho de português, faça seus cadernos de erros. Conforme você for errando as questões, você vai perceber sua maturidade na matéria crescendo, tá bom? E é isso. Português eu não recomendo o PDF, cara. O PDF ele é muito difícil. Português, exatas. No PDF eu não consigo estudar, porque eu preciso de um professor mostrando na lousa, entendeu? Mostrando, fazendo as setas, né? Fazendo aquela análise sintática. Aí precisa da lousa, né? É uma matéria para você estudar na lousa. Beleza, ó, eu achei para vocês aqui, ó, a mensagem falando com minha esposa em 4 de maio de 2022, ou seja, alguns meses antes da prova do TRT 22, que eu voltei a estudar no começo do ano, né? Aí eu falei aqui, ó, fiz 3 TRTs e 1 TRFs nessa ordem. TRT Ceará, eu fiz 84% da nota do primeiro colocado e fiquei na posição 375, não tinha discursiva. No TRF 5, fiz 49 das 60 questões, um pouquinho mais que 80%, né? Eu fiz 49 das 60 e o primeiro fez 57. Mas mesmo assim, fiquei em 33 na objetiva, né? Mesmo com só 49, fiquei em 33 na objetiva. E a redação, teve redação, FCC também, eu fiz 70 pontos e caí para 60, pro lugar 60. Então esse é meu histórico em tribunais. Terceiro concurso tribunal que eu fiz, TRT Rio Grande do Norte. Eu fiz 89% da nota do primeiro colocado, porque, galera, a FCC, ela não libera, às vezes, o total da sua nota, quantas questões você acertou. Ela só libera a nota lá com o desvio padrão, né? Então, eu lembro que eu calculei dessa forma. Eu fiz 89% da nota do primeiro colocado e fiquei na posição 403. No Rio Grande do Norte foi 403 e no Recife, né, no Pernambuco, foi 412. Eu fiz a observação aqui, ó, concurso muito concorrido. Eu lembro que teve uns 30 mil inscritos para técnico e não lembro se tinha redação. TRT Pernambuco era 70 questões mais discursiva. O primeiro acertou 66 e eu acertei 62. Já foi uma melhora, né? Nesse quarto concurso de tribunal, terceiro de TRT, já foi uma melhorazinha. O primeiro 66, né, de 70 e eu 62 de 70. Porém, redação fiz também 70 pontos. A redação, galera, a redação da FCC sempre foi meu fraco e vocês viram que me derrubou, né? Eu fiquei em 123, a posição 123 na objetiva, foi até bom, né? Até bom, razoável, né? Mas caí com a discursiva eu fui para 412, como eu falei para vocês. Aí eu falei aqui, ó, tava vendo... Aí eu botei aqui que o TRT6 nomeou uns 40, mais uns 50 total de técnico, né? O TRT de Pernambuco. Aí eu coloquei aqui, ó, no TRT de Pernambuco. Eu fui atrás, eu fui analisar cada coisa, né? Aí no TRT de Pernambuco... Desculpa a demora, a live tá meio chata, eu já vou voltar para as perguntas, mas eu resolvi aprofundar nessa questão dos TRTs anteriores e eu vou voltar aqui a retomar. No TRT eu anotei, né? 38 da ampla, né? E a última candidata da ampla acertou uma questão a mais que eu. Então eu estava ali. Só que fez muita diferença a redação, porque eu fiz 70 e ela 83. Ou seja, se eu tivesse feito ali 83 ou um pouquinho mais, eu teria sido nomeado também dentro do TRT6, né? Na rabeta ali das últimas nomeações. Beleza, é isso. Eu vou parar aqui essa mensagem do WhatsApp, depois eu mostro mais para vocês aí. Mas era basicamente eu fazendo análises, né? Se compensava voltar para TRT, estudar para TRT, né?
A Evelyn aqui complementou aquela pergunta. Beto, como você voltava a estudar as matérias depois que era reprovada em alguma prova? Só resolvia questões? Lei seca ou voltava do zero? Essa coisa de voltar do zero é muito radical. Eu fiz isso algumas vezes. Eu falei para vocês que eu precisei ter a humildade de voltar do zero, refazer tudo, né? Mas principalmente quando eu tinha mais tempo, né? Quando tinha mais tempo entre um edital e outro, aí dava para ver um curso base ali e refazer essa base. Mas só resolvia questões, lei seca. Cara, eu precisava identificar exatamente o que eu te falei, né? Eu errei a questão porque eu não conhecia, aí eu tenho que voltar na teoria. Eu errei a questão porque eu revisei pouco, aí eu tenho que melhorar minhas revisões, tenho que melhorar meu material de revisão, tenho que refazer meus resumos. Ou especificamente, eu errei porque eu esqueci uma parte da lei seca, e aí eu preciso acrescentar mais leitura de lei seca. Ou eu errei por causa de uma pegadinha, preciso treinar mais questões da banca, entendeu? Então dependia, né? Voltava no zero em alguns casos que eu percebia que eu precisava de uma reengenharia no meu estudo. Eu fiz isso algumas vezes com português, como eu falei. E fiz isso também quando eu fiz essa análise que eu falei para vocês aqui no WhatsApp, conversando com minha esposa. E eu falei, pô, cara, eu vou fazer uma reengenharia aqui no meu estudo, vou voltar forte a estudar Constitucional, Administrativo, Trabalho e Processo. E aí eu comprei o curso do Papa Concursos, né? E refiz a minha base por ele. Já tinha uma base nessas matérias, porque eu já tinha estudado para TRT lá atrás, né? E refiz do zero. Meus resumos de trabalho e processo foram do zero refeitos, né? E o de Constitucional Administrativo eu melhorei em cima dessas aulas. Para quem pergunta, meu último curso que eu fiz foi o Papa Concursos, né? E o meu material, meu conhecimento e, consequentemente, o material é fruto do Papa e de todos os outros que vieram atrás, né? Mas eu sou muito feliz, devo muito ao professor Marcelo Sobral, né? Que é excelente professor. É algo que eu recomendo a todo mundo, beleza? Se você tem a condição de pegar um curso completo, Papa Concurso, porque é 100% focado em tribunais, beleza? Eu não recebo um centavo do Papa, mas eu sou muito grato. Então, a gratidão me faz divulgar gratuitamente, isso não tem nenhum problema nenhum. Beto, material de técnico do TRT, tem cadernos de civil e processo civil? Galera, há muito tempo vocês estão me cobrando os cadernos de processo civil e civil, né? Desde o TRT Santa Catarina, que o pessoal caiu para analista, né? Que é o normal, cair só para JJ. E eu não consegui fazer porque eu estava focando em melhorar os materiais que eu já tinha das 5 matérias, né? Constitucional, Administrativo, Trabalho, Processo e Administração. Saiu o TRT 21 e eu não tinha os cadernos. Então, o que eu pensei para ajudar vocês nessas matérias, assim como todas as outras matérias, né? Português, redação, que vai ter para analista, né? No TRT 21 e no TRT 11 para todos os cargos, eu coloquei dentro do guia de estudos e dos outros materiais extras essas outras disciplinas, beleza? Então tá dentro do nosso guia, eu estou fazendo assim, civil, processo civil. Olho o que a banca trouxe no edital, olho como é que está no código e quais são os principais artigos que você deve estudar e olho para as questões e trago ali qual que é o padrão de cobrança da banca, se ela arma alguma pegadinha, se é mais literalidade da lei, trago videoaulas também, isso aí é conteúdo do nosso guia de estudos, tá? Eu faço isso com todas as disciplinas. E nas 5 principais, né, que eu citei anteriormente, eu tenho os cadernos completos, beleza? Cearense aqui, morando no Rio, e pretendo atrás do TRT voltar para perto de casa. Cara, rocha aí, cara, 21 tá aí, o TRT Ceará já sinalizou que vai vir aí no 2024, né? O TRT de Pernambuco também, eu falei aqui, foi na mesma época, então tá vencendo ali o concurso e pode surgir aí para ano que vem também. Vamos para a próxima aqui. Como foi minha evolução dos TRTs, já falei, né? Mostrei detalhadamente aqui como é que foi a minha evolução dos TRTs, né? Anota em cada um. Depois eu vou atrás de saber o percentual mesmo, de quantas questões eu acertei, porque em alguns eu anotei o percentual relativo ao primeiro lugar, né? Eu quero a caneta da aprovação, o Beto me empresta, que é a caneta, galera, ó. Caneta que eu marquei o gabarito, uma das, né? Porque são mais 3 irmãs dessa aqui que eu levei para a prova. Porque eu sempre ando com muitas canetas. Mas foi essa aqui que estava lá comigo no dia 18 de setembro de 2022. Eu não consigo estudar 2 matérias ao mesmo tempo. Como faço? Cara, isso aí é uma dúvida que eu nunca respondi, ó. Legal. 2 matérias ao mesmo tempo. Eu já falei pra vocês aqui que no começo... eu não... Eita, a nossa live tá ficando grande, hein, já. Nem sei como é que olha o tempo aqui. 29 minutos, beleza. Eu falei pra vocês que no começo, eu já falei isso. Eu fiz um post aí no Instagram também.
Para todo mundo, eu recomendo vocês darem uma olhada nos posts anteriores que eu falei, né? Depois aqui da live, porque eu já trouxe bastante coisa. Assim como convido vocês a verem lá o YouTube, né? Tem muitos vídeos lá legais que eu já gravei sobre várias coisas. E eu falei um pouco disso num post que eu fiz sobre a minha trajetória de 5 anos até chegar ao primeiro lugar do TRT do Piauí, né? Mais ou menos isso o título do post. E lá eu falo que no começo eu estudava uma matéria por vez. Finalizava, eu lembro, comecei por Direito Constitucional, depois Direito Administrativo, via tudo, aí revisava. Aí começava o Direito Administrativo, via tudo, depois revisava as duas. E ia fazendo assim. Depois eu percebi que isso não era o melhor dos mundos, porque você esquece, cara. Você esquece, fatalmente você esquece. Então, para você que não consegue estudar duas matérias ao mesmo tempo, Girlene, eu te recomendo, Gi, que você conheça a metodologia do ciclo de estudos, né? Em que você vai rodando as matérias, avançando aos poucos em cada uma, né? E sendo mais saudável para o seu estudo, para a sua memorização, tá bom? Te recomendo aí um post que eu fiz também sobre ciclo de estudos, porque é o mais ideal você conciliar as matérias, porque você vai avançando da mesma forma, né, gradualmente em cada uma, e aí te permite uma preparação mais completa, porque de repente, vamos dizer que você vai fazer o concurso lá do TRT 21 ou do TRT 11, e você está estudando uma matéria por vez. Aí, de repente, você se atrasa ali no seu cronograma e quando chega na data da prova, faltam 2 matérias pra você estudar, você não sabe nada. E aí, cara? Então, é bom a gente sempre ir começando e tocando as matérias juntas, né? Não precisa ser, ao mesmo tempo, tudo. Colocar todas as matérias. É o que eu estou falando para os alunos do TRT 21 e do TRT 11. Regimento interno, principalmente para você do TRT 11, não precisa estudar agora. Tem 3 meses até a prova. Então, quando faltar ali 1 mês e meio, que é o meio da caminhada, você começa a estudar o regimento interno, beleza? Você pode começar agora, conforme eu falei lá no vídeo de análise do TRT 11. Você pode começar agora com constitucional, administrativo, trabalho e administração, né? Não veio o processo de trabalho para técnico. Das básicas, você bota o português. Você começa rodando nessas 5 aqui, principalmente se você é iniciante. Se você já está mais avançado, ou se você é iniciante e começa por essas 5 e depois vai amadurecendo nelas, né? Com o tempo você adiciona, né? Daqui a algumas semanas você adiciona a parte de direitos humanos, que é novidade, a parte de aspectos históricos da região amazônica, que é novidade, e por último, depois você adiciona o regimento interno, entendeu? Então você pode começar por um núcleo ali de matérias principais e depois ir adicionando, porque naturalmente você vai concluindo alguma dessas matérias e aí vai sobrando mais tempo para encaixar outra, porque essa que você concluiu, você vai ficar fazendo só revisão, entendeu? Então vai sobrar mais tempo no seu ciclo. Revisão é fundamental, disse a Lissane, e com o material do Beto, melhor ainda. Pô, obrigado, cara. Eu gosto de vocês que vocês fazem a propaganda. Eu faço a live, não preciso falar nada, entendeu? Falando em material, obrigado, Lissane, aqui por você ter levantado a bola. Eu criei, e vocês vão receber alguma propaganda aí, que tá tendo um cupom de desconto, né, especial aqui dos nossos 10 mil inscritos, né? Então eu configurei lá no nosso site para todos os cadernos individualmente, todos os mini combos, que eu chamo de mini combo. Quero só trabalho e processo, quero só constitucional administrativo. E todos os combos completos, né? Seja dos 5 cadernos, que você leva todos os bônus, ou seja, daquelas opções extras que eu coloquei no técnico do TRT 11, não cai processo de trabalho. Então eu coloquei uma opção com desconto, né? Tirando o caderno de processo de trabalho, mas mantendo todos os bônus, beleza? Da mesma forma, se você estuda para a JJ, eu coloquei outra opção, tirando o caderno de administração, deixando todos os 4 e todos os bônus, beleza? Tem essas opções lá. Tudo isso que está no nosso site. Tem um cupom de desconto rolando e o cupom é a palavra aprovado, beleza? Para você estudar com o caderno do aprovado, use o cupom aprovado e eu espero você no meu time para a gente ir junto rumo às cabeças dos próximos TRTs. Eu tenho certeza que a gente vai ter, quando sair essa classificação do TRT Santa Catarina, a gente vai ter alguns colegas lá. Eu vou mostrar para vocês. Vamos para a próxima aqui. Dificuldade no português, como fazer uma boa nota da redação. Cara, o português, a parte estrutural do português e gramatical é essencial para você fazer uma boa redação, né? Eu costumo falar que redação são 3 pilares, né? Você saber bem como estruturar sua redação, saber o que tem que ter na sua introdução, desenvolvimento, conclusão, saber encadear as ideias, né?
Você precisa saber repertório para você ter conhecimento de mundo para falar sobre qualquer tópico. O tópico que vai vir ali na sua prova, não adianta me perguntar a qualquer outra pessoa o que é que vai vir na prova de redação, porque é sempre uma surpresa. Você deve estar preparado para responder, para discorrer sobre qualquer tema da atualidade ou tema geral, né? Então, só com o repertório você consegue desenvolver essa capacidade. E o terceiro ponto é a prática, né? Você tem que se expor a treinar redações. Eu recomendo que você treine pelo menos uma vez por semana. Faça ali a sua redação e vá guardando essas redações para você mesmo ir corrigindo. De preferência, se você tiver aí o famoso movimento social do capitalismo, se você tiver as condições financeiras, contrate um professor para corrigir as suas redações. E nem precisa muito aqui do cascalho, porque tem opções e profissionais competentes no mercado que cobram um valor muito justo. E, cara, todo investimento na sua redação vale a pena, porque é uma outra prova, cara. Não adianta nada você ir bem na objetiva e falhar na discursiva. Então, vale a pena o seu investimento. Eu tento ajudar da maneira que eu posso lá dentro do nosso material, trazendo meu resumo de redação, materiais complementares, playlists de vídeos gratuitos que eu encontrei, os melhores professores, o melhor dos materiais gratuitos no YouTube, com professores ensinando estrutura de redação, repertório, mas eu não posso te dar a questão das correções, né? Então, eu recomendo alguns profissionais, quem já falou comigo sabe quem são as minhas recomendações, e eu recomendo que você corrija, não necessariamente todas as suas redações, né? Mas pelo menos algumas, né? Para você ter a noção do que você está errando, do que você pode melhorar, porque acreditem, só essa visão clínica de fora pode te apontar um erro que às vezes você não percebe. Voltando para a pergunta aqui do colega, do Thalisson, dificuldade no português, como fazer boa nota na redação? Você vai ter que primeiro, além desses 3 pilares aqui, voltar uma casa antes, que é treinar muito bem questão de ortografia, gramática. Você tem que estar afiado nas regras, cara, porque não adianta ser um gênio, falar sobre o desmatamento, sobre a masculinidade tóxica, foram temas recentes da FCC. Se você erra uma questão de crase, se você erra uma pontuação, se você erra uma acentuação, então dedique-se bastante, volte uma casa, né, e acrescente um pilar aí, se você ainda não tem bem desenvolvido essa questão gramatical, ortográfica, beleza? Importantíssimo. Qual matéria você tinha mais dificuldade, Beto? Manuel, um abraço, Manuel. Cara, difícil, viu? Porque faz tempo, entendeu? Aí eu fui consertando cada uma e talvez o português mesmo assim, que é o que me deixava mais ansioso, sabe? Porque, querendo ou não, são questões às vezes subjetivas, né? Principalmente as de interpretação. Então acho que o principal que me deu dificuldade, me trouxe dificuldade, foram matérias de português. E galera, se você for ver bem aí, o pessoal nos concursos de tribunais, a maioria consegue acertar ali um bom número de questões na parte específica, né? E o pessoal acaba perdendo alguns pontos que são preciosos por negligenciar a parte básica, né? Português, RLM quando vem, eu sei que é uma dificuldade de muitos, informática quando vem, né? Porque realmente é uma matéria muito chata de estudar e muito injusta em algumas questões. Mas o segredo, se eu fosse dar tirar uma dica disso, é de também a devida importância das matérias básicas, tá bom? Porque são pontos preciosos, todo ponto conta para a sua prova. Jamais negligenciar o tal do regimento interno também. Embora eu tenha falado para você estudar mais perto da prova, que é uma matéria de tiro curto, não confunda isso com deixar para lá. São uma ou duas questões garantidas na sua prova, você não quer perder elas. E deixa eu te falar, são as questões com melhor... como é que eu posso falar isso? É a matéria com maior custo-benefício para você estudar. Um regimento ali de 50 páginas, trazer uma questão certa de prova, pô, é bom demais, cara, é bom demais. É um custo-benefício muito bom, entendeu? Então, Manuel, respondido, a principal dificuldade é português e redação também. Redação e português são as coisas que me deixavam suando frio antes da prova, e que bom que não teve redação aqui no TRT do Piauí, não teve nem para analista. E aí o pessoal fala, Beto, é exceção a FCC não trazer redação. Sim, é exceção. Acho que só teve 2 casos no ano passado, né? TRT 22 e outro que me fugiu à memória. No caso, o órgão e a banca preferiram isso porque precisavam acelerar o processo. A prova foi final de setembro e eles precisavam, nos 3 meses restantes do ano, acelerar todo o trâmite de nomeação, posse, porque
por questões orçamentárias, né, precisavam os cargos ser providos no mesmo exercício. Então, por essa razão, optaram por retirar a redação, tornando mais célere, né, esse processo de seleção dos candidatos. Beleza? Falei bonito, né? Coloquei certinho o português e as orações coordenadas e subordinadas, né? Pô, parece que tá fazendo um curso de oratória, né, cara? Pô. Carol, você acha que consegue estudar só nas videoaulas que você coloque pelos cadernos? Carol, nas disciplinas que eu tenho os cadernos completos, né? Constitucional, administrativo, trabalho, processo de administração, o caderno é suficiente. O que eu digo para os alunos? Estude pelo caderno, faça questões, faça as questões que eu recomendo, né? E naqueles assuntos que todo mundo vai ter dificuldade, né? São assuntos que naturalmente são mais complexos. Por exemplo, a parte de recursos do processo de trabalho, você pode ter alguma dificuldade, e aí você recorre à videoaula que eu indico, tá? Nas outras matérias que eu não tenho os cadernos, né, o que eu fiz para ajudar vocês foi colocar tudo no guia. Então no guia tem o passo a passo de como estudar aquilo, quais são os principais assuntos, como que a banca cobra, videoaulas e questões. Um bom direcionamento para você tomar por base aí para estudar qualquer uma das matérias, tá bom? Inclusive as novidades eu estou colocando aí, já está disponível a parte 1 a parte 1 do TRT-RN e a parte 1 do TRT-11, né? Já fiz aí para vocês estarem estudando, beleza? Vamos para cima. Vamos para mais perguntas. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo a live. Lana, Raquel entrou agora, Juliano, um abraço Juliano, João, um abraço João, tá sempre aí, Wanderson, Natália, Darli, Luan, Severino, Lorena, Ti, Liza, um forte abraço. Vamos lá. Olha aí, meu pai entrou na live. Um abraço, meu pai. Deus abençoe. Minha irmã também está assistindo a live. Mamãe, eu não sei se ela conseguiu acessar o Instagram, que é mais complicado. Ela usa mais o Zap. Vamos lá. Próxima pergunta. Estou com dificuldade de português. Me indica o material. Cara, o que eu sempre digo, cara? Veja os professores gratuitos que eu te indiquei, né? E não invista antes de conhecer o material desse cara, cara. Esse cara certamente tem uma amostra do material, tem uma amostra do curso, ou seja, as aulas gratuitas dele do YouTube. Então só invista depois de você ver como que é a parte dessas amostras, seja o material escrito, seja o material em vídeo, né? O YouTube é rico para você conhecer os materiais, beleza? Os vídeos, no caso, videoaula português, eu recomendo muito videoaula, então veja um professor que tem a videoaula gratuita no YouTube, professor Pablo Jamilque, professor Elias Santana, professor Décio Terror, para citar 3 aqui dos que eu já citei anteriormente. Veja as aulas dele e se você gostar, você compra lá o curso dele, entendeu? É sempre assim, analisa e depois compra. Por isso que eu faço questão de tratar tudo sobre os resumos aqui para vocês, sem máscaras, né? Falo exatamente o que eu trago, para vocês saberem bem antes de investir, beleza? Oi Beto, qual era seu tempo mínimo de estudo? Eu tô lendo a pergunta, galera, para vocês entenderem. Antes de responder, eu não leio, então já leio aqui direto e vou respondendo. Então pode ser um absurdo, né? Mas não é o caso aqui. Um abraço para Marcela que mandou essa pergunta. Oi Beto, qual era seu tempo mínimo de estudo? Ah, certo, por dia talvez? Cara, eu acho que todo tempo de estudo é válido. Se você tem ali, às vezes, tem dias que são mais corridos, você tem ali 1 horinha para estudar, estuda, cara, essa 1 hora ali, revisa, faz questão, estuda uma coisa que você tem mais facilidade, que não vai te forçar tanto a cabeça, faz uma revisão, faz uma lista de questões, beleza? Ou estuda as súmulas, né? Você falou aqui, ó, alguma técnica especial para estudo das súmulas. Você pode fazer uma leitura de súmulas de CLT ou da Constituição nesse período que você tem um espacinho de tempo ali na sua agenda, né? Uma coisa que eu não achava que funcionava, mas me ajudou muito, ouvir a CLT, pode acreditar. Eu baixava a CLT, porque antes da minha prova eu fiz algumas viagens, né? E aí, nesse tempo, eu escutava a CLT, né? E deixava aberto o meu PDF aqui, a minha lei grifada, né? Que eu baixava do Planalto, grifava no aplicativo PDF Exchange Viewer, que já falei sobre ele lá no grupo, né? Tem vários outros leitores de PDF e grifadores, né? Eu baixava, deixava sincronizado na nuvem e ia escutando e de vez em quando dando uma olhadinha ali em alguma parte que eu não consegui escutar bem. Funciona muito. Constituição também, você pode escutar as outras leis. Alguma técnica especial para estudo de súmulas, complementando aqui a pergunta da Marcela. Marcela, eu não acredito naquele estudo de súmulas que você vai estuda a teoria sobre aviso prévio, depois você pega, estuda o tema tal, depois o tema tal, depois o tema tal, e no final você estuda as súmulas TST. Não faz sentido nenhum, porque
a súmula ela não é um assunto à parte, né? Ela é um assunto, ela é um braço, é uma das fontes, né, que compõe o conhecimento acerca daquele instituto. Se você está estudando aviso prévio, você deve conhecer tudo o que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência acerca do instituto para você formar um conhecimento global daquilo, né? Por isso que eu sempre preferi estudar assim, né? Eu trago, e no meu material eu sempre fazia, colocava o que diz a CLT de forma resumida, esquematizada, alguma coisinha, colocava colava abaixo o que dizia a doutrina, né? Colocava ali algum asterisco, algum parênteses do que dizia a jurisprudência, né? A jurisprudência é importantíssima, pessoal, principalmente nessas matérias trabalhistas e principalmente em direito do trabalho. Eu vou explicar para vocês por quê. No processo do trabalho, a gente tem como fonte subsidiária o CPC, né? Que é o Código de Processo Civil, que o processo do trabalho bebe na fonte diretamente do civil, do processo comum, né? Por isso que a gente tem jurisprudência, mas não tanto quanto o direito do trabalho. Porque direito do trabalho, a fonte exclusiva é basicamente a CLT. Então, a CLT da década de 40, você imagina como ela deixa lacunas para a interpretação de vários institutos, como férias, como várias outras coisas. Se eu falar qualquer coisa aqui, vai ter um monte de buraco na CLT que só a jurisprudência pode tampar e trazer para a gente esse entendimento global do Instituto, como eu falei para vocês. Por isso que a gente tem tantas súmulas e OJs necessárias para a nossa prova, e a prova e a banca, né, cada vez vem batendo nisso, exigindo do candidato um conhecimento completo, né, e muitas vezes crítico, né, para você refletir em cima de um caso concreto, refletir em cima de uma questão. Então, você deve saber a aplicação daquela súmula ali dentro do assunto e também conhecer a literalidade da súmula, porque algumas questões trazem exatamente isso, beleza? Então, técnica especial para estudo de súmula, estude junto com a teoria, já saiba ler a jurisprudência relativa, beleza? Por isso que dentro do material eu já trago tudo junto aqui, ó, dentro do contexto, para você não precisar ficar dando alt tab. Galera, não vá no site do TST, é muito desorganizado, tem muitas súmulas lá que eles não marcam que estão canceladas, mas estão por conta da superveniência da reforma trabalhista, derrubou várias súmulas, né? Então, tem algumas súmulas lá que estão prejudicadas, mas não estão sinalizadas lá. Então, beleza? Então, para isso aqui no material eu trago tudo organizado, né, dentro de cada assunto. E também criei recentemente, né, para fazer uma revisão geral, eu separei todas essas súmulas, peguei as súmulas de dentro do material, coloquei no material só de súmulas, dividido por assunto, né? E aí é bom para revisar, o pessoal gostou aí na reta final de Santa Catarina. Mas é aquela coisa, não adianta você só ler isso, você precisa estudar dentro do contexto, tá certo? Meu Deus, 80% ficar em 400. Cara, o TRT historicamente sempre foi um concurso bem concorrido, né? E cada porcentagem que desce, parece que é exponencial a sua queda, né? Porque de repente ali 79% você caía mais ainda para 500 ou 600. Porque muita gente vai fazendo a mesma posição lá embaixo, né? Tipo, a quantidade de gente que fez 80% é maior do que fez 90%. E então, se você fez 75%, a porcentagem é maior e a queda é bem maior. Não sei se deu para ficar claro. Mas qual a quantidade de acertos para ter chance de ser nomeado, Beto? Cara, eu acho que mesmo nos concursos mais concorridos, a gente tem que sempre buscar uma nota aí em busca dos 90%. Mirar os 90%, como o Gabriel fez lá em Santa Catarina. Acredite se quiser, o Gabriel com 90%, ele ainda depende da redação para conseguir ficar em uma das posições cabeça, né? Não significa que ele está nas cabeças com 90%, mesmo a prova sendo mais difícil, porque a concorrência é alta, né, galera? Então, por isso é importante você fazer 90% na prova e buscar fazer ali no mínimo uns 80, 85% na sua redação, para você garantir ali, ficar ali entre os 20, 30 primeiros, e aí ter chance de nomeação num curto período de tempo, né? Porque ao longo do tempo vai... Esse de Santa Catarina, eu acho que vai passar de 100 nomeações de técnico, tranquilamente. Porque o edital é grande, o tribunal é grande, tem muitos cargos vagos. Apareceu a primeira pergunta aqui, a galera perguntando aqui nas caixinhas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Consegui, ó. Ver se apareceu para vocês aí a pergunta do João. Um abraço, João. Tamo junto, cara. Nosso grande colega aqui do grupo. Meu amigo... João falou: Beto, pretende prestar mais algum concurso ou está satisfeito no cargo de TJAA? Cara, eu pretendo, né? Mais ou menos, né? Pretendo, mas... Assim, eu pretendo
vocês sabem que eu já falei aqui que o meu foco sempre foi técnico, no sentido de que eu não fazia analista à tarde. Eu não me inscrevi para concurso de analista. Depois do TRT 22 passou, eu cheguei a me inscrever pro TRT da Bahia, mas eu nem fui fazer a prova porque eu estava em toda aquela correria da posse, da nomeação da posse, exames e tal. Então não cheguei a fazer a prova de AJA. Eu sempre foquei em técnico para não me atrapalhar dos dois. Eu tive uma postura bem conservadora, né? Mirando 100% em técnico. Agora eu estou 100% livre para tentar analista ou outros concursos maiores, né? Agora resta ter mais organização e organizar meu tempo para conciliar o Instagram, o trabalho e os estudos, né? Isso aí eu pretendo estudar. Tô ainda balançado se faço ou não o TRT 21, né? Que é o do Rio Grande do Norte. Fora do Nordeste eu não tenho interesse de fazer, mas dentro do Nordeste me chama bastante atenção esse concurso do TRT 21. Então é provável que se você vai fazer a JA do TRT 21, a gente vai brigar por uma vaga lá, beleza? Ainda estou decidindo ainda, porque eu preciso me organizar para voltar a estudar focado mesmo, beleza? Mas se você perguntou se eu estou satisfeito, satisfeito é uma palavra, não sei, né? Eu estou muito feliz. Não sei se satisfeito, isso com o tempo dirá, né? Ainda estou vivendo a minha lua de mel com cargo, mas eu me conheço, eu sou muito inquieto, então daqui a pouco eu vou querer estudar para outra coisa. Eu tenho esse problema. Para responder várias no TEC eu prefiro imprimir. Show, dá para imprimir também, né? Ou pelo menos salvar como PDF aquela página ali do TEC, né? No QC eu prefiro que você consegue botar 5, 10 ou 20 questões na mesma página, sem precisar imprimir, né? Gerald perguntou, continua estudando para concurso, Beto? No momento mais ou menos, quero estudar melhor aí nessa reta final do TRT 21 para ver se eu arrumo alguma coisa lá. Principalmente para analista, a concorrência é menor, mas é mais qualificada, né? Então precisa se preparar bem. Um abraço a todo mundo que tá. Caraca, tá um desafio aqui esse negócio, hein? Esta fera aí, meu, quem sabe faz ao vivo. Eu vou tirar do carrego aqui. Eu vou tirar do carrego porque já tá 32%, tá bom. Não vai acabar não. Agora vocês voltam a ver meu caderno, né? Que eu peguei aqui só pra fazer enfeite. Não tô escrevendo nada. Beleza. Vixe, agora eu me perdi aqui na... Beleza, galera, manda pergunta aí, manda pergunta nessa... Eita, agora a galera animou de mandar pergunta aqui. Show. Rafael, como você encaixava os estudos da lei seca? Estou na fase de revisão e questões. Cara, eu coloquei pra mim uma meta nesse último... Acompanho você desde do YouTube do Beto e Brena. Pô, obrigado, cara. Canal antigo aí, não devia nem estar falando isso, que vocês vão procurar os vídeos lá. Pra que eu fui falar? Mas veja lá, vídeos antigos no YouTube. Sobre concurso, sobre outras coisas. Voltando à pergunta aqui do Rafa. Rafa, lei seca, o que é que eu coloquei pra mim nessa reta final pro TRT 22? Eu cheguei até a anotar isso no meu bloco de notas aqui, que é o meu WhatsApp, conversa comigo mesmo, que é o meu bloco de notas. Eu coloquei assim, cara, eu tenho que tirar dias específicos para revisar a lei seca, focado. Então, eu colocava dias para eu revisar a CLT inteira, e aí lia toda a parte de direito do trabalho, processo de trabalho, que é pequenininha, né? E dias para revisar inteiro a Constituição Federal, lia ela inteira. Dias para ler as leis de direito administrativo, né, que são grandes, para ler ela inteira, né, revisar. Então foi isso. Foi mal. Eu revisava, eu tentava revisar assim. Uma vez eu revisava pelos resumos, todos aqueles tópicos, e depois eu revisava pela lei seca, né? É importantíssimo esse contato com a lei. Primeiro, eu sei que vocês, nesses primeiros contatos com a lei, né, principalmente se você ainda não tem muita base nas matérias, a redação parece meio truncada e tal, mas quando você estuda pelo seu material, seja o seu material em PDF, videoaula, suas anotações, os meus resumos e tal, tanto faz, mas você estuda pelo resumo ali, que você começa a internalizar aqueles conceitos, quando você vai para a letra da lei, fica muito rápido você revisar, porque a letra da lei é mais resumidinho, não tem toda aquela doutrina e jurisprudência. Você vai rever a letra da lei e vai entender cada artigo ali, você vai fazer sentido na sua cabeça, porque você já conhece bem aqui a teoria, entendeu? Então, a revisão da letra da lei eu fazia isso, tentava fazer um dia separado para ler a letra da lei,
geralmente no final de semana, que aí você consegue, como é um estudo assim ativo, mas vou te dar um exemplo. Quando eu estava revisando meus resumos, eu revisava enquanto que eu ficava aumentando alguma coisa de tamanho, botando algum colorido, reforçando alguma coisa que eu não estava lembrando. Era um estudo bem ativo nesse sentido. No caso da lei, eu só lia. Eu não, eu li a lei com as minhas marcações já, mas eu não ficava inventando nada novo. Então eu conseguia estudar no celular, e aí facilitava, né? Você consegue ler a lei, inclusive nesses momentos que eu te falei, no dia que você tem uma horinha para estudar, ou num momento que você está numa fila de espera, alguma coisa, pega o celular, lê ali a lei, os seus grifos, ou então a lei do Planalto, né? Só para você ter contato e intimidade. É preciso desenvolver isso, beleza? Então, eu vou responder... Oxe, sumiu aqui as perguntas. Não, beleza, apareceu. Eu vou responder uma daqui do chat e uma das perguntas, beleza? Pode mandar aqui na perguntinha também ou no chat. Beleza. Você pagou algum cursinho para passar no TRT Piauí? Para passar, foi eu comigo mesmo. Eu tive que desenvolver as minhas coisas, né? Mas para estudar, aí eu paguei o Papa Concursos, né? Um curso focado em tribunais. O cabeça do professor, o proprietário do curso é o professor Marcelo Sobral, tá bom? E para passar no concurso, eu estudei pelo curso dele, com os materiais que eu já havia construído antes, melhorando esses materiais, com muito foco em questões da FCC, que era a banca do meu concurso. Como estudar gestão pública, Beto? Cara, fiz um vídeo, tem até um Reels meu aí, e lá no YouTube também, sobre isso. Eu fui forjado muito, eu considero que eu fui forjado no estudo de gestão pública, né? Que é administração pública, administração geral e pública, administração e gestão, que a banca chamou agora lá no TRT 21, né? Tudo isso é o mesmo bolo ali. Eu considero que eu fui forjado a altas temperaturas nessa matéria, por isso que eu acho que eu tenho uma facilidade nela, porque eu estudei muito para os concursos de universidades. E aí nas universidades, cada concurso é uma banca diferente, e sempre caía a administração de um jeito diferente. Então eu tive que estudar exaustivamente, cara. Porque a banca sempre cobrava uma maluquice. Vocês pensam que a FCC é sacana em algumas questões de administração? Você tem que ver as bancas pequenas, né? As bancas que fazem concurso de universidades, porque elas pegam literalmente uma bibliografia aleatória e te cobram uma questão ali que você nunca ouviu falar sobre aquilo, né? Uma teoria maluca e tal. Então eu tive que ir amadurecendo bastante meu material de administração, de forma que ele ficou gigante, né? Porque comportava ali o que muitas bancas traziam, né? Então eu fiquei com a cabeça inchada de tanto conhecimento de administração. E o que eu fiz para enfrentar a FCC foi basicamente lapidar esse material. Então, em 2022, eu lapidei esse material para o que a FCC gostava de cobrar. E claro, para isso eu utilizei muitas questões anteriores para saber o que ela gosta de cobrar e deixei no meu material esculpido, né, com que realmente ia cair na minha prova. Por isso que eu tive tanta felicidade de acertar as questões, beleza? A FCC é muito previsível, cara. Depois que você aprende a administração pública, se torna a matéria mais fácil, porque aqui vem mais igualzinha de prova para prova, ela aqui se repete mais, entendeu? Então se torna uma matéria gostosa de estudar. Acredite, se você está passando dificuldade em administração, questão de tempo para você tá bem na matéria e dando risada das questões, beleza? Deixa eu responder mais uma questão aqui da caixinha, que agora... No próximo ano, qual a melhor área? TRF ou TRT? Acho que vou pro TRF. Vai ter alguns TRTs, né? O TRT Ceará é o que tá mais certo, né? Já tá garantido. E pode vir outros, né? Que estão com a validade vencendo esse ano e no próximo. Mas é o que eu sempre tenho falado no grupo, né? Vocês se preparando, fazendo uma boa base agora para encarar os TRTs. Quando sair TRE no ano que vem, vocês vão estar bem, vão adicionar basicamente direito eleitoral e alguma outra surpresa. Vocês vão conseguir fazer o concurso TRF também. Então, tribunais, a gente fazendo uma boa base agora, você vai conseguir chegar muito bem nos próximos também. Beleza? Com pequenas adaptações, né? Qual a frequência que você fazia revisão? Nossa, fazia tempo que eu não falava por uma hora seguida, já tô ficando um pouco rouco. Mas vamos lá. Um abraço aí pra todo mundo que tá na live, né?
Qual a frequência você fazia a revisão dos assuntos estudados? Seguia a linha do esquecimento. A linha do esquecimento, o Matheus citou aqui, é aquela linha que indica uma redação, que você vai caindo a sua atenção, né, o seu conhecimento, a sua memória, de acordo com o passar dos dias, né? E aí te força a fazer uma revisão a cada dia, a cada 7 dias, a cada 30 dias. É uma das teorias famosas de revisão, né? Como eu falei, eu preferia revisar a cada vez que eu revia a matéria, né? Que ela voltava no meu ciclo. Desculpa, tô arrotando aqui. Cada vez que ela aparecia de novo no meu ciclo, eu revisava o que eu estudei por último nela, né? Antes de seguir para o próximo assunto, semanalmente. Esqueci de falar naquela hora lá, né? Final de semana também é um bom momento para você revisar, porque você tá mais tranquilo, né? Você tem mais tempo, né? E aí eu usava para revisar e também fazer provas anteriores. E a cada vez que eu atingia ali um ponto, uma parada estratégica na matéria, né? Atingia um terço da disciplina, eu parava e revisava tudo antes de seguir o resto. Então, basicamente, esses períodos aí. E quando finalizava tudo, ficava só revisando a matéria, né? Fazendo questões e revisões. Deixa eu responder mais um aqui, ó. Tópicos que tem na lei seca. Você iniciava lendo o tópico na lei, depois questões, ou ia para a teoria ainda, depois questões? Por fim, lia só os artigos que caía. Não, eu não acredito nessa filosofia de você estudar só o que mais cai e tal, né? É um ponto de partida, mas existem alguns pontos intermediários até você chegar nessa linha de chegada, que é se preparar em alto nível, né? Então é um ponto de partida, sim, você ir direto para a lei, fazer uma leitura ali, e depois responder questões, mas construa seu material de revisão, ou revise, ou estude também por uma teoria de um material, de um PDF, ou de um material mais objetivo como o meu, e em conciliação, faça a leitura da lei e questões, né? Mas a sua pergunta foi se eu iniciava pela lei. Não, eu iniciava pela teoria. Você sabe que eu estudei muito por videoaulas, né? Enquanto eu via a videoaula, eu ia lendo a lei, montando meu resumo, logo após via as questões que o professor trazia, e fazia mais questões, se fosse o caso, né? Se tivesse sido pouca na aula, e ia melhorando meu resumo, e assim ia passando para o próximo tópico, né? Mas não confunda, não deixe de lado a lei, você tem que conciliar com isso aí. Uma exceção que eu faço aqui é com aquelas matérias que são essencialmente letra da lei, né? Não é o caso de direito do trabalho e processo de trabalho, que vocês sabem que a banca cobra muita jurisprudência, né? De vez em quando cobra uma doutrina também. Mas quando a gente se refere a civil e processo civil, até para analista, né, que era o que costumava cair só, civil e processo civil só para JJ, até para analista, a banca FCC, nos concursos de TRTs, gosta muito da literalidade da lei. Então, o que eu estou fazendo no nosso guia é trazer realmente como se fosse um estudo reverso, não partindo das questões para a teoria, como é o estudo reverso em si, né, mas partindo da leitura da lei, mais questões, e depois a videoaula, se for necessário, né? Eu trago tudo dentro do nosso guia, como você poderia fazer esse sentido, né? Lei, questões e videoaula, se for necessário, tá bom? Deixa eu responder mais um aqui, como fazia. Li o tópico todo na lei, questões, e depois fazia questões e via os artigos que mais caía e relia a lei. Não, eu via a teoria, depois ia para a lei, marcava ali o que eu achava mais pertinente, de acordo com o que o professor falou na aula, né? E depois ia para as questões, e nas questões eu descobria se a minha marcação estava boa, se estava exagerada, se estava insuficiente, e aí ia melhorando, entendeu? Por isso que eu gosto muito do material digital, né? Porque se eu tivesse feito um grifo lá, que eu percebia que depois era desnecessário, que não caía aquilo, eu simplesmente deletava o grifo, né? E se você tiver o material escrito, infelizmente o grifo vai ficar, né? Isso aqui eu já respondi, então deixa eu fechar para sinalizar aqui. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. A live está excelente, obrigado, Rafa, tamo junto. Como você encaixava a lei seca nos seus estudos? Já passei da fase de videoaulas, agora só na revisão via flashcard e questão. Excelente, cara, flashcard, caderno de erros, tudo é opção válida aí para você revisar. O importante é você revisar, ter contato com a matéria e fazer muitas questões. Cara, como é que eu encaixava a lei seca? Eu já te falei mais ou menos, né? Eu revisava, eu fazia questões e revisava todos os tópicos, né? Depois que eu passava dessa fase de conhecimento, eu ficava só na fase de revisão em todas as matérias, fazia questões e revisão de cada tópico, né?
de cada tópico mesmo, né? E tópico por tópico do meu resumo, eu voltava lá nas questões, fazia questões e revisava o tópico respectivo. E eu encaixava dias que eu só lia a lei, né? Só lia a lei inteira, para ter muita intimidade, né? Com a CLT, com a CF, com as leis de direito administrativo e as demais legislações. Tem que lançar os cadernos de tributário e previdenciário, é? Se o TRE não for meu, irei para o TRF. Cara, é uma sequência de tentativas, né? Às vezes você pensa que vai passar no concurso, mas você acaba passando no melhor, né? Então é o que eu falei mais ou menos no grupo naquele dia, sobre conciliação de edital. Em vez de conciliar os dois ao mesmo lado aqui, ó, tenta enfileirar os editais. Vou fazer TRTs agora, depois eu emendo com TRE, depois TRF, e entre esses espaços, né, eu vou adaptando, né, adicionando o que tem de diferente, né, porque a base é a mesma. Sobre os cadernos, né, falou aí, tributária e previdenciária. Galera, eu já poderia ter lançado outros cadernos, né, tem um material de muitas matérias, porque já estudei muito para concurso, e aí quando entra TJ, a gente sabe que cada um cobra de um jeito, né, então já estudei civil, processo civil, previdenciário, tributário acho que não, mas vários ramos do direito, né, penal, processo penal. Mas eu me recuso a lançar o caderno de qualquer jeito, né, o foco agora está sendo melhorar esses cadernos, sempre melhorar esses 5 cadernos que eu já tenho, né, e disponibilizar esses outros materiais que são materiais extras para te ajudar nas outras matérias que não estão inclusas nesses 5 cadernos das principais disciplinas, né, português, redação, parte de regimento, a parte de direitos humanos que veio agora no 11, civil e processo civil que veio no 21, né? Os cadernos completos, aos poucos, né? Com o tempo eu vou aumentando esse leque de opções dos meus cadernos completos, e aí vou lançar civil, processo civil, caderno completo mesmo, né? Não só as dicas dentro do guia. E outras matérias que eu penso em lançar o material de eleitoral, né? Para a galera que está focada em TRE. Muita gente que estuda para o TRE me pergunta: Beto, posso pegar teu material de constitucional, administrativa, administração? Eu digo sim, pega o material, porque embora o material seja mais focado em TRT, né, o mesmo acesso ao mesmo material vai te ajudar a estudar a mesma matéria para os outros concursos, porque caem basicamente em todos os concursos essas matérias de constitucional, administrativo e alguns também em administração, né? E eu já me comprometi quem tem esse material do TRE, né? Quem tem essas 3 matérias que está estudando para TRE, quando sair o edital do TRE, vou atualizar todas essas 3 matérias, né? O que vier de novidade de administração, constitucional e administrativo, será adicionado, beleza? Tô ficando rouco já passou de 1 hora. Eu vou pedir para vocês darem uma maneirada aí nas perguntas. Se vocês forem fazer façam uma ao final aí, e aí eu me encaminho aqui para responder as últimas, tá bom? Garrafinha, esse aqui foi um curso que a gente fez, ó. Esse aqui foi um curso que a gente fez no TRT e ganhamos essa garrafa. Como estudar mais de uma disciplina em um dia? A menos que você tenha muito pouco tempo, você só tem 2 horas para estudar por dia, 1 ou 2 horas. Nesse caso, eu recomendo que você estude só uma matéria por dia. Se você tem mais que isso, tem 3, 4 horas para frente, recomendo que você estude mais de uma, né? Que vai te ajudar. Primeiro que vai te ajudar a ter um senso de urgência de, cara, eu preciso ver esse assunto aqui, tenho esse tempo para estudar isso. Tenho 2 horas para estudar isso aqui. Vou tentar fazer o máximo possível aqui, ver a teoria, fazer questões, revisar o resumo e tal. E ao mesmo tempo e engatar na outra matéria, né? Faz um intervalo e depois estuda mais 2 horas da outra. Eu não recomendo que você estude um longo período de tempo da mesma matéria. Se dá 4, 5 horas o dia inteiro sobre uma mesma matéria, é provável que você não rende. Com exceção de alguns casos específicos, que você, tô errando muito a questão disso, vou tirar um dia inteiro para revisar tudo aqui, ou para fazer 300 questões aqui de direito constitucional que estou errando muito, ou vou pegar todos os meus tópicos problemáticos aqui de direito do trabalho e vou me debruçar aqui sobre questões para melhorar. Aí é válido, mas no ciclo normal, tente uma coisa mais saudável, que é estudar 1h30 a 2 horas de 1 a 2 horas de cada disciplina e ir trocando, né? Eu acho que assim seja mais efetivo. Eu estou falando isso com base na minha experiência. Eu já estudei também, como eu já te falei, já estudei lá no começo, uma matéria por vez. Então eu estudava não a mesma matéria o dia inteiro, eu estudava a semana inteira a mesma matéria, né? E isso não era bom, né? Então fui percebendo que era melhor ir alternando, beleza? O ciclo te ajuda muito a rodar, porque ele te força a rodar e dar atenção a todas as matérias, beleza? Para você não chegar desarmado em alguma
ou outra. Beleza. Beleza. Beto, dá para estudar só com o teu material dos cadernos e mais as videoaulas e questões que você coloca? Sim, é o que eu penso quando eu fiz o material. Você, principalmente nesses 5 que tem materiais completos, né? Você fazer a leitura do material, fazer questões e, se preciso for, você recorre às videoaulas que eu deixo lá linkados, tá bom? Principalmente nas matérias, porém, de português, que eu trago no guia, não tenho os cadernos completos e trago no guia, eu recomendo sim que você faça pelo menos o seu caderno de erros e assista sim às videoaulas. É como se fosse obrigatório, entendeu? Assistir às videoaulas, seja as que eu recomendo, ou seja as do seu cursinho, se você tiver um cursinho, né? Na atualidade, quantos acertos para ter chance de entrar? 90% para técnico, né? 90% mais uma boa redação ali de 85 pontos. É legal. Beleza, eu acho que aqui... Deixa eu voltar aqui agora. Algumas questões estão se repetindo aqui, que veio no balãozinho aqui e tá aparecendo no chat também. Não sei se isso é normal. Ou se vocês postaram 2 vezes. Beto, um abraço, Denardinho. Meu amigo Denardinho, Rio Grande do Sul. Paizão, um forte abraço, Denardinho. Se você me autorizar aqui, depois eu vou falar sobre você e a Júlia. Mas um pai e filha que estão muito dedicados aí no estudo para concurso. E eu sou fã do Denardinho e do que ele tá... E de como ele está ajudando a Júlia, filha dele, nos estudos para concurso. Um abraço, viu, meu querido? Sou concurseiro de TRE e recomendo o material. Obrigado, cara. Valeu, Rafa. Tamo junto. Deixa eu puxar mais um aqui da nossa... Você consegue sugerir um passo a passo para estudar utilizando seus materiais? Eu fiz até um post sobre isso, né? Sobre como eu usaria os meus materiais para avançar rápido nas matérias. Basicamente seria leitura do material, fazer 10 a 20 questões ali logo depois para você se diagnosticar. E se preciso, você recorre à videoaula, né? A videoaula se torna acessória, né? Só mesmo um tema que você não entenda ou esteja errando muitas questões, você recorre. Nas outras matérias que não tem os cadernos completos, você vai seguindo pelo guia, que aí no guia eu vou trazer exatamente o que você deve estudar, quais são os principais tópicos, as videoaulas e as questões, então você segue de forma semelhante, né? Fazendo ali suas anotações, seus grifos, no caso de civil e processo civil, né? Seu caderno de erros, no caso de português. Então seria isso mais ou menos como é que eu estudaria hoje se eu fosse meu próprio aluno, se eu fosse aluno, tivesse os meus materiais, né? No TRT Piauí estudei só o que mais caiu, levei um ferro que perdi o caminho de casa. Cara, não dá. É muito tentador essa coisa de você estudar só o que mais cai. Relação 80-20, 80% do material, 80% das questões está em 20% do conteúdo. Mas, cara, como é que você vai adivinhar qual vai ser esse 20%, né? Você consegue sim, por essa lógica, acertar 80%, mas a gente já viu aqui que 80% não é suficiente, né? A gente tem que sempre se preparar um nível acima para você se preparar para a surpresa que a banca pode trazer, né? Se você fizer só o ordinário, você vai ter o ordinário, que a regra do concurso é não passar. Para conseguir o resultado extraordinário, que é fora do comum, né? Que é justamente a aprovação, que é o que a minoria consegue, né? Você tem que fazer o que a minoria... como é a frase mesmo lá da coisa? Para ter resultados que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não faz, né? Então é isso. O que acho essencial para passar em concurso de assistente de administração. Esse cargo, galera, é o cargo de entrada, sim, um cargo de nível médio nas universidades federais e dos institutos federais. Foi o cargo que eu ocupei por 3 anos, né? E como eu falei, cada concurso vai ter uma banca, né? Muitas delas são bancas internas da própria universidade, né? Que fazem esse concurso, que elaboram esse concurso. Então, cada um tem um padrão diferente de cobrança, principalmente nas matérias de português e administração, que são as que flutuam mais, né, do padrão de cobrança de cada banca, né? Então o que eu recomendo sempre para quem estuda para universidades, para institutos federais, para concursos estaduais, para concursos municipais, conheça muito bem a sua banca, né? Baixe provas anteriores e o que vai cair para o seu concurso, aquelas disciplinas que vai cair para o seu concurso, veja como é que a banca cobra nas provas similares, né, que ela já aplicou, para você saber o que te aguarda, né? Beto, meu querido, obrigado. Valeu, André. Beto, seu material serve para todos os tribunais? É o que eu falei anteriormente, pessoal. Nas matérias que caem para outros concursos também, né, como constitucional, administrativo, trabalho. Aliás, trabalho não.
constitucional administrativo e administração pública, você pode estar sim utilizando para outros concursos de tribunais. Tem gente que estuda também para FT e outros concursos. Como você estudaria civil, processo civil para o TR-TRN a ponto de ser competitivo? Buscando entender muito bem como é que a banca cobra, né? Spoiler, muito letra de lei para essas matérias. Então, leitura da lei em cada tópico que a banca traz no edital e muitas questões. Vá fazendo grifos na sua lei e fazendo um caderninho de erros também. Nunca é demais, nunca é desrecomendável fazer um caderno de erros, tá bom? Então, grifos na lei mais caderno de erros, eu acho que seria o que eu faria para enfrentar essa reta final, considerando aí 2 meses, menos de 2 meses para a prova, né? 50 dias para a prova. Beto, quanto tempo você acha que um candidato consiga uma aprovação em um tribunal, tendo apenas 3 horas por dia para estudar? Um abraço, Jairo, tudo bem? Obrigado pela sua mensagem. 3 horas para estudar. E aí a tua pergunta entra naquele sentido de que, Beto, vou fazer meu primeiro concurso agora, vai ser o TRT Rio Grande do Norte. Ou então vai ser o TRT-11, Amazonas Roraima. Primeiro concurso, tu acha que eu passo? Cara, eu não tenho como te dizer isso. Vai depender de tantos fatores, da tua base em cada disciplina, ou se não tem base, da tua predisposição de aprender matérias interpretativas e decorativas, né? Que a gente sabe que tem assuntos que são puramente interpretativos e outros puramente decorativos, né? Então, depende de várias coisas. Quanto tempo tu tem para estudar, que aí é um fator que tu citou, né? 3 horas para estudar. E quanto tempo até a prova, né? O que eu posso dizer para você? Não é certeza que você passe. Nem mesmo, independente se você tem 2, 3 meses para a prova ou para estudar, né? Se você tem 2, 3 meses de estudo ou 2, 3 anos de estudo, nenhuma prova é garantia que você passe. Agora, o que eu digo para todo mundo, você tem que tentar e dar o seu máximo dentro dessas 3 horas, dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação. Você tem que dar o máximo para chegar bem nessa prova, fazendo o máximo que você puder, fazendo a sua lição de casa, fazendo o seu dever de estudar o melhor possível e chegar lá na prova e dar o seu melhor. Se o seu melhor nesses 3 meses vai ser suficiente ou não, aí o que vai dizer é a correção da banca, é o gabarito, é a classificação preliminar, entendeu? Mas o que eu recomendo para você é que você siga firme, tente, mas não deposite todas as suas fichas nesse concurso. Em nenhum concurso, na verdade, até se você já é mais avançado, você deve depositar, é o concurso da minha vida. Cara, todas as vezes que eu fiz isso, eu me ferrei tão grande, porque você vai com uma expectativa enorme. Então vá sempre com a cabeça de, cara, vou dar o máximo possível nesses 50 dias até a prova, nesses 90 dias até a prova, no caso da galera da Amazonas e Roraima. Vou dar o máximo possível que eu puder aqui e vou chegar na prova preparado dentro da minha capacidade. Se for suficiente, ótimo. Se não, eu vou seguir firme, aproveitar os próximos concursos que virão. E grave bem o que eu falo, cara. O que você aprende em um pós-edital bem feito para TRT vai te dar base para qualquer outro concurso futuro, porque exige aqui uma maturidade nos estudos, exige uma dedicação. Então, tudo que você fizer aqui vai ser recompensado, porque você vai levar toda essa bagagem para os próximos também. Então, desejo que você passe, que você se esforce o máximo possível e que você, principalmente, mantenha forças para estudar, caso a aprovação não venha logo, né? Esse é o principal do concurseiro, cara. A verdade é que a gente sempre vai pro primeiro concurso da gente achando que vai passar, né? Mas é a exceção, né? Beleza? Então, quanto tempo um candidato consegue uma aprovação em um tribunal? Cara, eu acho assim, para você conseguir maturidade bastante nas matérias, né? Nas principais matérias, é um período ali de 4 a 6 meses, talvez, para um candidato mediano, né? Conseguir ver todo o conteúdo das matérias, conseguir assistir todas as videoaulas, conseguir ler todos os PDFs, conseguir responder todas as questões. Ou seja, nesse pós-edital, se você não fez um pré-edital que já te deu alguma base, nesse pós-edital você precisa correr. Precisa fugir um pouco das videoaulas nos assuntos que você consegue estudar lendo, né? E nos assuntos que você puder, você vai fazer principalmente civil, processo civil, você vai fazer como se fosse um estudo reverso, né? Focando na letra da lei, mais questões, e indo para as videoaulas ou os PDFs longos só realmente se sobrar tempo, beleza? Ou só se realmente você tiver muita dificuldade em um assunto específico, tá? É hora de correr, apertar os cintos, pós-edital é guerra, e vamos para cima.
Faz cadernos para as matérias de AJA, Gestão e Orçamento Público. Vai ter as dicas no guia, né? Eu já prometi para a galera, assim que eu concluir o guia de técnico do TRT 21 e técnico do TRT 11, eu vou colocar também os guias respectivos para analista da área administrativa e judiciária, beleza? Contemplando aquelas coisas que vêm além do conteúdo de técnico. Mas aí futuramente, você falou sobre os cadernos, né? Os cadernos completos futuramente eu vou aos poucos disponibilizando também, lançando aqui, e falo aqui para vocês no Instagram quando for lançado as novidades. Beto, tô ouvindo de fone pilotando a moto. Muito boa a live. Caraca, velho. Doideira, pô, cuidado aí, cara. E é menina, viu, galera? Não é nem um cara louco, não. É a mina que é louca mesmo, pô, vida louca. Cuidado aí, cuidado no trânsito. Atenção. Obrigado aí por estar assistindo a live, mesmo na moto, né? Vai ter desconto nos cadernos para quem já tem o guia. Quem já tem o guia, pode falar comigo. Na verdade, se você tem qualquer um dos materiais e quer adicionar, né, o restante, você vai pagar apenas a diferença, né? Não vai pagar o valor inteiro. Vai pagar só a diferença daquele material para você completar a sua coleção, beleza? Então, quem já tem o guia, pega o valor que pagou no guia e subtrai do total, né? Você vai pagar só essa diferença. Fala comigo que eu te encaminho, né? Se for no cartão, se for no Pix, a gente conversa, tá bom? E reforçando aqui a questão do desconto, né? Do cupom de desconto. Eu lancei um cupom de desconto em alusão aos nossos 10 mil inscritos, né? Vocês vão ver passando alguma propaganda aí, mas desde aqui eu já divulgo. Todo o site, 10% de desconto, seja nos cadernos separadamente, ou seja nos combos, tá bom? Qualquer um checkout que você abrir aí, qualquer parte de finalização da compra, né? Você vai colocar o cupom aprovado, que vai dar 10% de desconto, tá bom? Eu vou liberar um cupom aqui surpresa, só vou falar essa vez. Para quem tem um perfil específico de pessoas que vão pegar todos os materiais, que é constitucional, administrativo, trabalho, processo e administração, o guia e todos os bônus. Esse é o nosso material completo. Para quem vai fazer só técnico do TRT11, não precisa de processo de trabalho, ou seja, tem a opção lá que é sem processo de trabalho. Para quem vai fazer só a JJ, seja em qualquer TRT, não cai a administração. Se você não vai fazer técnico, não precisa estudar a administração, né? Então tem a opção sem administração. Para quem quer todos, né? Quer quem estuda para técnico, para analista, e na sua prova vai cair todas essas 5 disciplinas e você recebe todos os outros bônus, você vai pegar lá o combo de 297, né? E vai colocar o cupom, não é de 10%, é 15%. Esse cupom que eu vou falar aqui agora, eu só vou falar essa vez. Você vai colocar a palavra combo no cupom. É um nome muito criativo, né? Para um cupom, mas bota a palavra combo que você vai ter 15% de desconto, tá? E todo o resto é 10% com o cupom aprovado, tá bom? Olha aí, cara. Denardinho falou, Beto, o velho aqui acertou 6 de 8 de administração pública na prova que resolvi em casa, só com as minhas cartinhas. O Denardinho, ele fez um material muito legal, galera. Ele me mostrou, pegou meu resumo e fez o próprio material dele em cima, né? Com figurinhas, com desenhos, né? Ficou muito legal de administração. E com esse conhecimento que ele fez, esses materiais, né? Esses materiais ficou muito legal mesmo. Depois eu vou postar a foto do Denardinho aqui pra galera. Ele conseguiu acertar 6 das 8 questões de administração pública. Como eu falei, não tem mistério a administração pública. Você entendendo a lógica da banca, né, você se torna muito bom. E todas as questões passam a ser previsíveis, né? Banca OCP, o Davi só comentou isso, banca OCP. E não falou mais nada. Beleza, cara. Eu já fiz questão dessa banca, né? É uma banca chamada AOCP, e no que concurso aparece por algum motivo também. Tem a AOCP e tem o Instituto AOCP. Eu não lembro qual dos dois, mas uma delas foi a banca do meu concurso da UFPB, que foi justamente o concurso que eu passei, a minha primeira nomeação em concurso, né? Então foi uma banca chatinha de estudar, porque principalmente a administração pública, ela cobrava de um jeito totalmente aleatório. Foi literalmente chato de estudar e tinha uns gabaritos muito questionáveis, porque, cara, agradeçam todos os dias por concursos de TRT serem feitos pela FCC. Por mais difíceis que forem as questões, são todas questões justas, que estão dentro do seu edital, e o padrão de prova se repete. Mesmo que a banca cobre uma súmula que nunca caiu, que é o que geralmente acontece, você sabe que
é uma súmula que está dentro do assunto ali que você deveria ter estudado, porque o professor falou, porque os materiais falaram. Então ela não cobra, ela não tira nada do nada, entendeu? Não tira nada da cartola. É sempre bem coerente as questões da FCC. Então a gente deve agradecer porque é uma banca que é muito justa com os candidatos que fazem uma preparação, uma boa preparação, né? Você estudou com o Papa? Sim, estudei com o Papa Concurso. Foi o último curso que eu adquiri antes de passar. Embora tenha já feito vários cursinhos, né? E também muitos professores gratuitos no YouTube. Já estudei com vários professores. Eu sinto que o meu nível subiu nessas 4 matérias jurídicas com as aulas do Papa Concursos. Não são aulas fáceis, né? São aulas densas, justamente porque o professor Marcelo Sobral prepara no nível acima, né? Prepara para nível de analista. Então, por isso que eu cheguei tão bem na prova de técnico, né? Por isso que o material é tão completo, porque eu se preparei num nível acima e aí eu sobrei na prova, né? E consegui fazer uma excelente prova, graças a Deus. E é o que eu desejo para vocês. Preparem-se sempre no nível acima, cara. Resolva sempre as questões de analista também. E espere sempre o pior. Se prepare para o melhor e espere o pior. Beleza? Se vier o pior, como veio algumas questões cabreiras aí no TRT Santa Catarina, você vai estar bem preparado. Beleza? Como lidar com o desânimo estudando sem edital aberto? Beleza? É um momento tranquilo, né? Que você tem a oportunidade de fazer a sua base ali nas matérias. Eu tô ficando cansado de falar, por isso que eu vou pedir pra vocês pararem as perguntas. Eu vou responder essas aqui e vou fechar a live. Já tô cansado, já tá com 1h30 já, velho. Mas eu quero, em respeito a quem mandou aqui, eu vou dar uma respondida no que vocês mandaram. Mas já chega já. Curtam aí as perguntas dos colegas. Como lidar com desânimo estudando se edital aberto? Então é um momento tranquilo, que não tem ainda a água batendo ali para você se preocupar, já não tem uma data da prova ainda, mas ao mesmo tempo é um momento desafiador porque você realmente não tem essa coisa te puxando, né? E você tem que ser muito disciplinado e montar ali um plano que você quer cumprir. Por exemplo, eu quero ver todos os assuntos aqui de direito constitucional caiu nesse último edital. Ou então, se você está estudando para TRT, se baseia nesse edital de Santa Catarina, que foi o que veio mais ou menos coerente, né? E tenta bater ele, persegue ele. Eu não estudaria nesse primeiro momento raciocínio lógico. E outra coisa que caiu lá no... regimento interno também. Não estuda essa parte, porque o raciocínio ele não veio nos 2 seguintes, né? 21 e 11. E o regimento vai variar de cada um. E eu já falei que é uma coisa de pós-edital para você estudar. Então, foca e fica muito bom em constitucional, administrativo, trabalho e processo e administração junto com português, beleza? Se você for fazer para analista, você faz as devidas... Tô ficando sem voz. Você faz as devidas adaptações, ou seja, para JJ tira a administração, para analista administrativo tira o processo de trabalho, que pode vir ou não, né? Depois eu vou fazer um post aqui de ciclo de estudos para o TRT 21, para o TRT 11 e para quem está em pré-edital. Como seria um ciclo de estudos legal, beleza? TRT Ceará já tem banca? Não. A última banca foi CESP, né? Mas a CESP nos últimos concursos de TRTs só fez o TRT 8, eu acho. Então é bem provável que sobre para a FCC também, que está pegando tudo, né? Está papando tudo. Eu acho que eu já respondi essas aqui. A última aqui das caixinhas. Como estudar o tópico da Amazônia? Eu falei um pouco sobre isso lá no meu vídeo sobre análise do edital do TRT 11, né? Esse tópico, aspectos históricos da região amazônica, se você for ler bem lá, ele é uma mistura assim, de história e geografia. Então, como é que eu estudaria ele e como é que eu vou passar dentro do guia para os alunos estudarem, né? Videoaula, eu vou localizar as videoaulas que eu encontrar no YouTube para vocês, de cada tópico, né? Eu faria essa mineração de videoaulas, com leituras complementares, né, sobre cada um daqueles tópicos, para amadurecer o assunto, né, na minha cabeça, para eu fazer tudo aquilo fazer sentido, né? Além da videoaula. E também questões, você olhar para as questões da FCC, o que ela costuma cobrar quando ela cobra algo parecido com história e geografia. Claro que você não vai achar questões
especificamente sobre aspectos históricos e geográficos da Amazônia. É provável que não encontre, mas você tem que olhar para questões semelhantes de história e geografia que a banca já trouxe em concursos passados. Como é que ela cobra isso aqui? Será que ela faz uma questão que tem alternativas curtas ali, que você consegue matar ali certinho? Ou será que ela faz uma questão mais longa, com alternativas mais longas, falando sobre vários assuntos dentro da mesma questão? E aí é um tipo de análise que eu faria, que eu estou fazendo, na verdade, para trazer para os alunos no guia, tá bom? As videoaulas, os links para as questões parecidas, ou pelo menos mostrar como é que a banca cobra isso, né? E também reforçar quais seriam os principais tópicos que você não pode ir para a prova sem saber, tá bom? Beto, quantas horas consegui estudar por dia? Na época que eu era vagabundo, né, que eu só estudava, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava na iniciativa privada, aí juntei um dinheiro, saí, fiquei só estudando, aí foi terrível, foi um tempão sem conseguir passar, aí você fica não é tão bom assim você ter o tempo todo para estudar, porque você fica procrastinando e tal, eu já estive dos dois lados, né, tendo o dia todo e tendo que conciliar com o trabalho, né, e nessa reta final pro TRT do Piauí, eu já era servidor do Instituto Federal, como eu falei aqui, e eu tinha que conciliar, né, e aí nessa reta final eu estudava depois eu estudava ali um pouquinho na hora do almoço, né, tinha hora de almoço, e estudava um pouquinho ao voltar para casa, né, tentava estudar também um pouquinho, pela manhã, mas nem sempre conseguia, por conta que acordava atrasado e tal, mas tentava estudar um pouquinho antes, um pouquinho na hora do almoço, e um pouquinho depois do expediente, né, meu expediente terminava entre 15 e 16 horas, né, dependia do dia, e aí eu arrochava nos estudos nesse final de tarde e início de noite, beleza? Estava ali umas 3, 4 horas por dia. E nos 15 dias antes da prova, eu consegui férias do trabalho, né? E fiquei 100%, né, full time estudando. E aí eu estudava manhã, tarde e noite, estudava o máximo que meu corpo deixava, porque era um tiro curto, né, ali. E nessa reta final, recomendo para vocês também que o máximo que vocês puderem estudar, quando faltar ali 2 ou 3 semanas, deem o máximo de vocês. Se puderem, consigam férias, né? Eu sei que não é fácil para todo mundo. Para quem já era servidor, era mais fácil, porque você conseguia agendar ali certinho e tal. Mas façam de tudo para abdiquem de outras coisas, se for possível, para você estudar bem nessas 2 semanas finais da prova, que é onde você dá um gás de revisão e de tudo, beleza? Beleza. Você tem material de civil e processo civil, uma grande surpresa no edital TRT21. Não tem os materiais completos, como tenho das outras matérias principais, né? Mas estou fazendo o máximo possível para trazer dicas e um direcionamento para você estudar essas matérias dentro do nosso guia de estudos, que é um dos bônus, para quem tem os meus cadernos, é um dos bônus do material. Acabei de comprar seu material, muito bom, o DG Siqueira AP. Obrigado, cara. Obrigado aí, tamo junto. Espero que é o que eu falo para todo mundo. Obrigado pela confiança, espero que você aproveite bastante o material. Desejo bons estudos. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E desde já, se você ainda não estiver, te convido para o meu grupo, que é onde eu falo sobre... É um grupo que é aberto para alunos ou não alunos, para todo mundo estar convidado aqui se ainda não faz parte. É onde eu falo sobre notícias de TRT, sobre dicas de preparação, as minhas dicas, sobre as provas que vão acontecendo, sobre as novidades que eu vou adicionando no material, que estou sempre tentando melhorar e acrescentar mais coisa. Como estudava o português? Primeiro eu fiz uma base e precisei refazê-la algumas vezes, né? Fui montando meus cadernos, né? Meus resumos e meus cadernos de erros. E fazia muita questão. Principalmente você deve focar nas questões da banca, porque muda muito o padrão de cobrança de banca para banca. Você estava escrevendo no seu caderno físico ou montou seus resumos de forma digital? Você indica fazer os resumos digital? Indico. O que eu mais indico é você desenvolver tudo de forma digital. Se você tem aptidão para fazer seus próprios resumos, né? Gosta disso, eu sempre recomendo você fazer no digital. Fazia no Word, né? No começo de tudo eu estudava no caderninho, né? Fazendo igual na escola. Mas aí eu percebi que era muito ruim para atualizar, para melhorar as informações. E aí eu passei tudo para o digital e desde então, há alguns anos já, eu faço tudo no digital. Eu gravei um vídeo falando sobre tudo isso, facilidade de adaptação, facilidade de atualização, de você acrescentar coisa, retirar coisa. Eu falei sobre isso em um vídeo lá do YouTube, recomendo que vocês vão lá no meu YouTube, Caderno do Aprovado, você digita lá que você vai encontrar. Tem um vídeo só sobre resumo digital e resumo escrito, né, manual. Manual ou... É manual a palavra? Fala manuscrito, né?
O que é essencial para passar em um concurso de assistente de administração? Acho que esse já passou, né? Eu falei que é você responder muitas questões da banca para entender como ela cobra. Eu acho que eu acabei voltando aqui, ou então vocês responderam. Vocês coisaram. Olha o Juan. Eu vou aceitar, cara. O Juan tá pedindo para participar. Vamos ver o que. Cadê? Já aceitei, já. Recusou. Eu aceito, tu recusa, mas tava só frescando, né? Fui muito. Apenas concurso. Fui muito mal no TRT12. Acha que devo começar do zero, como se fosse a primeira vez? Fui muito mal no TRT12. Acho que devo começar do zero, como se fosse a primeira vez que estou estudando. Recomendo que, pelo menos nas matérias que você foi pior, você refaça a sua base. Pega ali um curso base dela, ou então reveja todo o seu material, volte para a base ali, se você tem os PDFs, se você tem um cursinho, reveja ali, melhore, ou pelo menos naqueles tópicos que tiveram mais dificuldades. Talvez seja até mais proveitoso, né? Você ir direto ao ponto ali do que faltou, né? Se faltou uma maturidade, se você identificar que faltou uma maturidade geral na matéria, aí você refaz a base nela, beleza? Tentando mudar. Mude o jeito que você estudou. Se você estudou por PDF, tente estudar por videoaula, tente encontrar outro professor que você se adapte mais. Sempre daquele jeito, galera. Veja primeiro, antes de investir num curso de um professor, veja primeiro as aulas dele gratuitas no YouTube. Aí depois você pega o curso completo dele, se for o caso, beleza? Mas pelo YouTube você já consegue achar muita coisa. Sabendo pesquisar, dá para estudar muito, muito bem pelo YouTube. Obrigado, obrigado. Beto, você presta mentoria para o TSE? O pessoal me pergunta muito sobre mentoria, né, galera? Eu não teria tempo de atender uma mentoria, né, mais dedicada assim. Eu confesso que estou mais focado em melhorar esses materiais sempre, cada vez mais, para os próximos concursos de TRT. Melhorar, acrescentar, desenvolver outros cadernos para os colegas também, caderno de português, caderno de eleitoral, daqui a pouco vai ter para o concurso da Justiça Eleitoral, né? E eu não teria tempo de fazer uma mentoria, que seria atender mais individualmente, né, e tal. O que eu tento fazer para todos os alunos estar disponível, né, no WhatsApp para responder dúvidas, né, seja dúvidas das matérias, né, seja dúvidas de método de estudo, né, atendo todo mundo. E trago dentro do grupo também, tento sempre ali postar alguma coisa, uma dica, uma informação, tento fazer ali um contato mais próximo, né, e isso é o máximo que eu consigo entregar no momento. Espero no futuro poder estruturar alguma coisa para um atendimento mais pessoal, quem sabe, né? Isso o tempo dirá, né? Por enquanto é o que o braço que eu tenho é o que eu estou fazendo, tá bom? Mas te convido a entrar no grupo, a receber as dicas. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui na medida do possível responder, seja aqui no Instagram, seja no WhatsApp, seja aluno ou não, né? Então, eu não tenho esse problema, tá bom? Respondo todo mundo. E nesse sentido de mentoria, né, para fechar esse tema, né, eu acredito que dentro do guia eu esteja conseguindo trazer um material que seja direcionado, assim, em como você estudar cada matéria. Então, seria o mais próximo de uma mentoria que eu consigo oferecer no momento. Tópico tal da matéria tal, português, ó, esse tópico, você deve estudar assim, ó, a banca gosta de cobrar isso. Aqui, ó, assiste essa videoaula aqui desse professor, tem uma aula gratuita dele aqui no YouTube, você vai entender essa matéria, depois você faz essas questões, dessas dicas aqui que eu trouxe, como é que a banca gosta de fazer pegadinha desse tema. Então, é o que eu consigo entregar nesse sentido, assim, de direcionamento de estudos hoje, está no nosso guia, tá bom? Espero que vocês gostem, nasceu como um material extra, né? Mas estou tentando sempre enriquecer ele lá mais, né? Lela Reis, obrigada, Beto. Seu material é espetacular. Como é bom estudar com material que me motiva a cada dia, querer ter mais conhecimento. Obrigado, cara. Parece que eu peço pra galera falar isso, né? Mas eu sei que é de coração. Obrigado, viu, Lela? Tamo junto. Espero que você aproveite bastante o material. Sei que você já está utilizando e, fico feliz de verdade que você está gostando, viu? Eu também sou um apaixonado por conhecimento, né? Então, eu fico muito feliz em compartilhar e também ficava muito feliz quando eu pegava um material que me fazia ter essa paixão por continuar estudando, né? Então, eu fico feliz de verdade em ler uma coisa como essa de que o material está te motivando a seguir nas matérias, tá bom? Beleza.
Beleza, vamos ver aqui mais alguma pergunta. Qual método que você utilizou para tirar o primeiro lugar? Vocês estão querendo. Qual mentoria do TSE? Já respondi. Vocês estão querendo o caminho das pedras, né, cara? Qual método você utilizou para tirar o primeiro lugar? Pô, a galera quer só o ouro, né, velho? É que eu revele o método infalível, Ultra Blaster, sensacional. Não existe, galera. Não existe isso aí, não, cara. Foi uma evolução de muitos anos, né? Em que eu desenvolvi a maturidade nas matérias, né, a ponto de chegar numa prova e ter a felicidade de acertar todas as questões, né? É algo que pode ser que se repita nos próximos concursos de TRT, né? Ou não, já que a banca está cada vez aumentando o nível, está cada vez mais difícil, as notas de corte tendem a descer, né? Mas se de repente vier uma prova aí que venha no nível normal e a galera esteja bem afiada, pode ser que outro colega também consiga essa felicidade. Não é algo de outro planeta. Eu encontrei a oportunidade com a boa preparação, né? Então as questões vieram para mim e eu tive a felicidade de acertar, né? Algumas, claro que eu fiquei em dúvida, né? Mas a revisão e a luz ali divina na hora me fizeram marcar a alternativa correta, né? É, então sou muito feliz e grato a Deus por ter tido essa felicidade, tá bom? Espero que você sempre galgue nos próximos concursos a possibilidade de estar sempre melhor. Sempre melhor. Eu também achava impossível essa coisa de ficar em primeiro lugar, ficar em top 10. Pô, impossível, cara. Concurso TRT, cara, impossível, cara. A galera é muito fera. Eu fiz aquela análise que eu mostrei no começo da live, né? E mostrei, pô, cara, essa galera aí ficou em primeiro lugar, acertando 97% da prova, 95% da prova. Você é uns extraterrestres aí. Aí eu estudei e fui vendo, cada vez que eu estudava mais, eu via que era possível, né? E isso foi me motivando, motivando, motivando. Cada vez que eu me motivava, eu estudava mais e mais e mais. E aí deu certo, graças a Deus. Ainda estou no manuscrito. Para mim é melhor para absorver o conteúdo. Concordo. Há quem diga que quando você escreve, você grava melhor, né? O problema é porque, pelo volume de material, eu não conseguia, se tornou inviável, né? Principalmente a parte das atualizações. Aí eu abandonei os cadernos manuscritos e fiquei tudo digital. Quais concursos você faria se estivesse estudando agora? Eu queria fazer o concurso do TRT 21, né? Não sei se eu vou conseguir me preparar de forma correta, né? De forma a dedicar as horas necessárias para fazer esse concurso, né? Porque estou bem dedicado com esse projeto aqui no Instagram, produzindo os materiais e tal. Mas eu queria fazer esse concurso, ou pelo menos o do TRT do Ceará, que vai vir ano que vem. Então, os próximos 2 concursos que estão na mira. Eu ia fazer esse concurso da Câmara aí, até chegar a me inscrever, né? Tem um cargo bem na minha área de trabalho, que é a parte de material e patrimônio, né? Mas eu não consegui estudar direito para ele e a prova já está aí, eu acho que eu não vou fazer, não. Vai ser a prova em todas as capitais, né? Mas eu não vou fazer, não. Talvez eu faça o de Natal e depois o TRT 7. Beleza? Você fazia semanais ou véspera do Sobral? Não, não fazia. Respeito, tinha muita vontade de conhecer o Marcelo Sobral pessoalmente. Talvez eu iria numa revisão de véspera. E, na verdade, eu estava inscrito para uma revisão de véspera do Marcelo Sobral do TRT 3 Minas Gerais, mas eu acabei nem indo fazer a prova, né? Porque na semana que ia ter a prova, saiu a classificação aqui do TRT do Piauí. Eu estava lá em primeiro lugar, com 60/60. E eu falei, cara, tem que cair um meteoro aqui para eu não passar nesse concurso. Então, não vou fazer Minas. Eu estava inscrito só para técnico também. A banca era Fulmarc. Depois eu respondi essa prova em casa, errei um monte de questão, porque era outro padrão de banca, né? Eu te falei que varia muito. Não gostei da prova do TRT3, então ainda bem que eu não fui. Quando saiu a classificação, eu fui imediatamente, cancelei a viagem, né? Perdi R$ 1.600 que eu tinha pago de hotel e avião, né? Uma excursão de Fortaleza, que ia sair de Fortaleza. Eu abri mão e fui lá para minha família, né? Para abraçar minha mãe, meu pai e minha irmã, e fui com minha esposa e meus sogros, né? Meus sogros, ficar na casa deles. Ficar de boa, comemorar, porque estava muito feliz pelo resultado. Então, foi isso que eu fiz. Em vez de ir para BH passear, eu fui para o interior ver a família e descansar. Isso que eu queria. Tirei um peso das costas, né? E foi ficar de boa. E depois eu desisti das outras provas também, porque a correria para a nomeação do TRT 22 me exigiu muito. Então, não terei condição de fazer as outras provas, né? Explica o
que tem no caderno. Caderno da aprovado. Com toda essa bagagem de conhecimento que você tem, já tem outro concurso em mente para fazer? Eu vou botar na pergunta do caderno aqui, é porque apareceu essa aqui. Outro concurso para fazer, talvez os de analista da área administrativa, né? No TRT 21 e no TRT 7, né? Não tem pretensão de sair do Nordeste, não, tá? Então, o que aparecer aqui, eu talvez tente para a JA, beleza? Explica o que tem no caderno, pergunta da Vani. Vani, esses 5 cadernos que eu tenho, né? As 5 principais disciplinas, constitucional, administrativo, trabalho, processo e administração, estou falando isso aqui pela 8ª vez já, mas são os meus resumos que eu construí ao longo desses anos de estudo e refinei para enfrentar a FCC e pegar bem nesse concurso TRT do Piauí, que eu passei, tá? Aí eu peguei esse material, mais ou menos ali em maio, e comecei a adaptar ele, melhorar ele, revisar, ver o que estava de errado ali, o que podia melhorar, o que eu podia acrescentar para ficar mais claro para vocês e tal. Colocar mais um esqueminha ou outro, e disponibilizei aqui e comecei a divulgar no Instagram. Inicialmente, trabalho e processo. Aí depois eu lancei os outros 3, constitucional administrativo e administração pública, tá certo? Aí o pessoal foi pegando esses materiais. Quando saiu o TRT Santa Catarina, eu fui, principalmente na reta final, fui criando outros materiais para ajudar o pessoal em regimento interno, destacado, e principalmente o guia de estudos, né? Que eu trouxe dicas de todas as matérias, principalmente as dicas nas outras matérias que eu não tenho os cadernos, para te ajudar também nessas outras matérias. Então, foi basicamente isso, a evolução do material. O que é que tem dentro de cada caderno? Nas matérias de direito, tem tudo que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência. Essa jurisprudência que judiou tanto o pessoal no Santa Catarina, né? 2 horas de live, estamos se encaminhando aqui. Se somar com aquela live lá que a gente começou e terminou, né? Já passei 2 horas aqui. Ainda bem que eu já jantei, velho, porque... obrigado, vocês pararam de fazer as perguntas aqui. Obrigado. Mas, em compensação, a galera tá vazando. Fica aí, galera, fica aí. Seu caderno serve para o TRT11? Sim, já adaptei o material, já tem tudo. Já tirei todas as rebarbas, né? O que não vai cair no TRT11, já tirei, deixei um PDF único de cada uma dessas matérias para você já baixar e já começar a estudar para eles. Nos próximos dias eu vou fazer a atualização, na verdade o acréscimo só do que veio de novidade, né? Aqueles 5 a 10% em cada matéria que veio de novidade, eu vou trazer materiais, vou atualizar, né? Vou acrescentar no material e aí você depois baixa e complementa, tá bom? Mas já dá para pegar desde hoje o material e começar a estudar, beleza? Já tem a parte 1 do guia e todos os outros bônus também já estou colocando lá. Muita gente estudando para o TRT11 e também tem o material para o TRT21. E se você for fazer os dois, é o mesmo material. Você vai pagar uma vez, vai estudar para o 11, para o 21 e para os próximos aí, porque eu vou estar sempre atualizando, tá? Galera, um abraço aí para todo mundo que entrou. Claudiana, Jay, James, José Adriano Pinheiro, meu tio, tá aí até o final. Um abraço. Letícia, Daniel, Rafael, Ana, Carol, Davi, Jana. Um abraço, gente. Todo mundo aí que assistiu essa live até o final. Não sei se alguém ficou até o final, mas obrigado. É isso. Eu era para ter falado isso no final, mas acabei não falando. Estou de férias no tribunal. Amanhã é feriado, no tribunal vai ser feriado quarta e quinta, né? Dia de Todos os Santos e Dia dos Finados. Na sexta, começam as minhas férias, então praticamente estou de férias desde hoje, né? As férias que eu trouxe ainda do órgão que eu vim, né? Eu já era servidor federal, então trouxe o direito a 30 dias de férias, né? Que eu estou tirando aqui. Então, essa parcela que eu vou tirar de férias de 15 dias, vou aproveitar para dar um gás nos materiais, né? Continuar as melhorias nos materiais para o TRT 21 e o TRT 11, beleza? Então, nos próximos dias vai ter muita novidade. Quero fazer também muito conteúdo aqui para o Instagram e também lá para o YouTube. Te convido, se você não é inscrito ainda, se inscrever lá no YouTube. Caderno tá aprovado. Vou estar fazendo vídeos lá. O principal, os vídeos que eu quero fazer é comentando a prova do TRT Santa Catarina, beleza? Então, a gente tem alguns compromissos aí. Continuar os materiais para o TRT 11 e TRT 21, para a gente terminar eles o quanto antes e vocês ficaram só revisando até a prova, beleza? E eu melhorando eles. Mais conteúdo aqui no Instagram, vou fazer umas caixinhas de perguntas e tudo mais. E os vídeos lá no YouTube, comentando a prova TRT 12, beleza? Esses seriam os compromissos principais aí para os próximos dias. E é nóis. Tamo junto. Obrigado pela live. Vou reforçar o cupom aqui. Vocês vão ver algumas propagandas aí. Tá rolando um cupom de 10% de desconto em todo o site, né? Em comemoração aos 10 mil inscritos. 10 mil inscritos não, 10 mil seguidores. Um dia a gente vai bater 10 mil inscritos no YouTube, né? Mas por enquanto 10 mil seguidores aqui no Instagram.
Obrigado. E que vocês, se ainda não tem um material, se você quer só um ou quer todos, qualquer uma das opções lá, você vai adicionar o cupom aprovado e vai ter um desconto, tá bom? Vale para o Pix, vale para o cartão, tá bom? Osnilson, um abraço, meu querido. Cara, Osnilson é um grande amigo aqui de Teresina. Conheci ele no tribunal depois que cheguei. Ele é estudante de direito, né? Estagiou no tribunal e agora está firme e forte rumo aos concursos de tribunais. Um abraço, Osnilson. Tudo de bom para você e bons estudos, cara. Um abraço para a Brena, que está aí no chat, minha esposa. Um beijo. Todo mundo que chegou aí, ó. Todo mundo tá chegando agora. Vocês perderam a melhor live de todas. Na verdade, a pior de todas. A pior live que eu fiz, porque a cada live eu vou estar melhorando. Então, teoricamente, essa é a pior. Então, vocês acabaram de assistir a pior live que eu poderia fazer, né? As próximas vão ser sempre melhores, tá bom? Vou tentar deixar gravado aqui. Vou encerrar aqui agora e vou tentar deixar gravado. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Espero ter conseguido responder, tá bom? E qualquer dúvida, fico à disposição aí no WhatsApp, no Instagram. E qualquer dúvida sobre material, sobre estudos, meu inbox aí, meu direct é uma caixa aberta, tá bom? À medida do possível, respondendo todo mundo. Se você já quiser direto informações sobre os materiais, já tem aí no link da bio, que é o nosso site. Tem todas as informações, link para as amostras, vídeos eu explicando o material, mostrando por dentro e tal, as principais características dos materiais. Estou cansado, desculpa, foram 2 horas falando aqui, mas você vai fazer material para TRE, é o Célio Júnior. Célio, já tem algumas matérias que também caem para TRE, né, nos cadernos de constitucional administrativo e administração pública, que você já pode estar pegando para estudar. E em breve, assim que eu conseguir entregar tudo, todos os materiais para a galera que está estudando comigo do TRT11 e do TRT21, aí sim eu vou ter condições de encerrar esse compromisso com o pessoal aqui, que eu firmei o compromisso de entregar todo esse material, né? Aí sim eu consigo me dedicar a outro material que vai ser o próximo material de direito eleitoral, caderno completo de direito eleitoral, tá bom? E vai ter também um guia para a galera do TRE, beleza? Então é isso. Beleza? Tamo junto? Tá feito? Obrigado de coração. Um abraço aí. Raí, Renata, Thaleson, um abraço aí lá de Iguatu. Ítalo, Célio, Mel, Osnilson, Graci. Tamo junto, cara. Célio, fica na espera aí. É o que eu te falei. Se quiser, já pode pegar os 3 materiais das matérias, né? Das outras matérias. Ou então, se quiser aguardar, em breve vai ter o material de eleitoral também. E o guia para e o guia para o nosso TRE, tá bom? Que é o próximo foco. Depois passa esses 2 TREs, a gente vai junto. Passa esses 2 TRTs, a gente vai junto rumo aos TREs, ao TSE unificado, né? Na verdade. E também tentar ajudar vocês com o máximo dos concursos que for possível lá em 2024, né? Vai ter TRF, vai ter TJ, tá bom? Então vamos junto, até a próxima. Convido você também, por último, se você ainda não está no grupo, né? Entra no grupo aí, tá no link dos meus destaques. E é isso. O pessoal está entrando por último aqui. Vocês perderam a live. Mas vou tentar deixar gravado aqui, tá bom? E depois vou tentar fazer uns cortes dessa live aqui, os momentos que eu respondi as perguntas. Vou tentar fazer uns reels aqui para ficar registrado aqui no Instagram ou então lá no YouTube, tá bom? Combinado? Um abraço, viu? Todo mundo. Eu tô vendo aqui como é que encerra isso. Como é que encerra esse trem, velho? Eu acho que é nesse X aqui. Valeu, um abraço, viu?